volta com mais um episódio. Gostou, né, Cardoso? Mó berrão, viado. Que isso, mano? Caralho. Pô, Cara, é alegria, doido. cara. É que os ouvintes não ouvem antes da gente começar a gravar, né? Ele tava 5 segundos falando, pô, mó sono, tô bocejando pra caralho. É inacreditável, mano. Parabéns, Dan. Pô, é a técnica coelho de driblar o mau humor, não é mesmo? Vira uma chave na cabeça e, de repente, você... Quem é Coelho, cara? Não sei nem o que você tá falando. É um falecido que gosto sempre de lembrar o nome dele em memoriam dessa pessoa aí, querida por muitos e desquerido por alguns também, né, Cardoso? Não é Cardoso o quê, cara? Tá doido? Quero saber como vocês estão, porque hoje nós vamos fazer os nossos programas sobre jogos. Não apenas falaremos sobre videogame, a arte videogame, como jogos especificamente. Marcelos, como você define jogos? Cara, jogos são aquelas coisas que acontecem nos dias de prova de líder do BBB, onde você tem uma disputa que envolve um objetivo, você compete com outras pessoas ou uma máquina, e você sai fazendo publi do bota pra girar no modo. Com o jogo é isso. Entendi. Essa é uma excelente definição de jogo do século XX, né? Século XXI. Que século que a gente tá, Cardoso? Século 22 já. Não é não, cara. Porra. Tá tudo bem com você, Cardoso? Cara, tô muito cansado. A gente tá gravando no horário muito tarde. Eu sou um neném, eu durmo cedo. Mentira, porque eu vejo BBB. Mas é difícil, né? Eu tô acostumado a gravar de manhã. Pro BBB tu tá disposto, né? Mas pro Up não. Pro Up você tá muito cansado. Sim. Cardoso, você entraria no BBB? Não, tá maluco. A minha vida é julgar as pessoas. Eu não quero ser julgado. Mas você pode julgar as pessoas lá dentro. Muito embora eu seja muito julgado aqui nesse podcast, eu gosto de ficar julgando as pessoas. Não, eu não consigo me imaginar com esse nível de exposição, cara. Assim, apesar do Up atingir milhões e milhões de pessoas todas as semanas, as pessoas aqui só me ouvem, elas não tem que ficar olhando pra minha cara horrorosa, entendeu? Ninguém precisa saber que eu tô cansado, ninguém precisa saber que eu tô suado, que eu tô no calor do caralho, porque a gente tem que fechar a janela pra não ter barulho. Ninguém precisa saber disso. Tudo que as pessoas precisam ouvir é minha voz. Mas você ia sair lá com a vida feita, hein? É mais dinheiro que o jogo do Tigrinho. Ah, mas eu não quero dinheiro não, cara. Eu quero paz. Que bonito. Mas, ô Cardoso, dentro do Big Brother, você teria ar-condicionado à sua disposição 24 horas por dia. Você ia ter ali uma academia pra você poder ficar com disposição pra encarar o seu dia, né? Porque dizem por aí que fazer exercício é bom pra gente. Eu não sei, mas dizem por aí. Você teria uma casa super confortável ao seu dispor e pessoas ali pra você conversar. Você poderia julgar as pessoas lá dentro. Isso não seria legal, não? E você teria jogos que não são videogame. Olha aí, não ia precisar ficar jogando videogame, cara. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Só de pensar em ter que conviver no mesmo tempo e espaço de uma pessoa como Beatriz Brasil, eu ia querer me matar no primeiro dia. Entendi. Mágico. Foi exatamente o que a Fernanda falou. Cara, a Fernanda é a melhor personagem desse Big Brother. Ela e a Pitel são as top pessoas. Eu não vou falar muito, sabe por quê, Dan? Que eu não vou falar muito sobre Big Brother aqui. Por quê? Porque vai sair um episódio apenas sobre Big Brother para os nossos assinantes do Catarse, né não, Marcelo? Vai, era só se fala nisso, né? Finalmente, o Meu Pão e Circo engatou, tomou o debate público do país. O nosso grupo secreto, toda vez que acontece alguma treta, sai liderança, os apoiadores estão comentando lá no grupo e temos opiniões, né? O Cardoso deu a dele. Eu, pra quem me segue no Twitter, esse é o meu assunto favorito do primeiro trimestre de todo ano. Eu sei que eu tô insuportável, então tem um episódio só pra falar disso, vai ser maravilhoso. Incrível. Então, o que as pessoas podem fazer, Marcelo, pra ouvir esse episódio? Basta entrar no nosso Catarse, ver as nossas várias tiers e recompensas e ajudar esse podcast a continuar existindo. E existem inúmeras opções, desde grupos de conversa até conteúdo exclusivaço que tá se expandindo. A gente falou na semana passada que teve acesso antecipado ao episódio. Tem o Sem Pauta, tem o Versus, tem esse debate que ele meio que reseta, né, a conversa sobre Big Brother. Ele unifica todos os debates reality show e acaba com todos eles, porque o Up tem esse poder. Então olha aí, catarse.me/up, entra lá e o mundo estará em suas mãos. Sensacional. Você que não está assinando está dando mole e está me deixando triste. Então, por favor, me deixe feliz. Eu imploro que alguém me deixe feliz nessa vida. Marcelos, falando em felicidade, como você tá, cara? Tá tudo bem com você? Cara, tô bem, né? A gente tá gravando aqui perto do carnaval e eu vou fazer a maior folia possível do mundo, que é me isolar no meio do mato numa casa onde ninguém tem acesso e ter paz e tranquilidade e uma piscina à disposição. Então, tô muito animado com as perspectivas de futuro. Incrível, muito bom. Então é com todo esse ânimo e com toda essa alegria aqui que estamos passando em ritmo de carnaval, esse programa aqui vai sair na quarta-feira de carnaval. Ainda é carnaval, né? Quarta-feira, né, Cardoso? É, quarta-feira de cinzas, né? Mas ainda é carnaval, né? Aqui no Rio, pelo menos, ainda tem carnaval. Ah, o Rio de Janeiro é carnaval até final de março, né? É verdade. Então é com esse ritmo que a gente vai pedir aqui uma música de carnaval, um samba enredo. Desde os tempos mais primórdios. Aquele.
Esse é bom. Eu gosto daquele do Silvio Santos, sabe? Da tradição. Qual? Olha que glória, que beleza de destino. Sabe qual é, não? Não, continua cantando, porque aí de repente refresca a minha memória. O Zabuzeta vai colocar aí quando o programa sair, você vai ouvir e você vai falar... Só mais um pouquinho, só mais 2 estrofes que aí talvez eu lembre. Vai lá. Pô, não tem nenhuma marchinha de games? Pô, graças a Deus não, né? Pô, é porque desde quando o gamer gosta de carnaval, Marcelo? Caralho. Gosta, inclusive, Cardoso, Zelda Majora's Mask tem o seu próprio carnaval. Olha aí. Ué, a cidade tá se organizando pro carnaval. Pô, e assim, com todo respeito, aquela cidade tá descaralhada. Tem uma lua gigante indo de encontro com a cidade, tá? Tipo assim. E eles têm um próprio baile de máscaras, né? O jogo se trata disso. É verdade, o jogo todo é sobre o carnaval e sobre uma lua gigante que quer acabar com o carnaval. Ou seja, a lua é tipo o prefeito Crivella do Rio de Janeiro que não quer que tenha carnaval. Tu tá ligado que o prefeito Crivella já não tá aí, já tem uns... Sim, mas aí vem o quê? O Link, que é o Eduardo Paes, e salva o carnaval. É isso. É verdade. Cara, imagina o Skull Kid cantando pro Link. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Pô. Meu Deus do céu. Cara, eu fiquei muito triste porque no começo desse ano eu quase conheci o Eduardo Paes, mas aí aconteceu um caos absoluto no Rio de Janeiro. Eu não conheci ele. Eu fiquei muito chateado, cara. Como que você ia conhecer o Eduardo Paes? Eu tava trabalhando num evento em que ele ia, entendeu? E ele acabou não indo. Pô, eu fiquei muito chateado. O Eduardo Paes é o meu malvado favorito, né, cara? Não, total. Olha, 100% isso aí. Totalmente. Um beijo, Eduardo Paes. Como foi um caos, em vez de conhecer o Eduardo Paes, conhecer o Eduardo Guerra. Nossa senhora. Mas então, hoje, após quase 12 minutos de gravação, a gente vai falar sobre o que é esse programa, né? Você que leu o título aí já está sabendo, você que não leu, que é aquela pessoa ávida pelo conteúdo, já sai clicando, já sai dando like, já sai comentando, votando na enquete, copiando o link e mandando pro seu amigo. Cara, isso acontece muito. Tipo assim, você vê muita gente só votando na enquete, foda-se, ninguém comenta, ninguém fala nada. É porque a enquete é mais fácil, é só apertar um botão, né? Acho que é mais fácil, Mas como você mesmo disse, né, Cardoso, em um episódio aqui, pra pensar dói, né, cara? Dói então demais. A pessoa pra escrever, ela tem que pensar. Então ela não quer sentir dor, ela quer apenas se divertir. Cara, antes da gente entrar no assunto, porque eu não tô muito afim de falar hoje, né? Não sei se você repara, eu tô afim de falar merda, não tô afim de falar de videogame. Tá acontecendo toda uma questão aí com o Xbox, talvez a gente faça um programa sobre isso, talvez. Vai depender do que o Phil Spencer vai contar pra gente essa semana aí. Mas eu vi um tweet, cara, tão fantástico. A foto do tweet é uma bandana do Naruto, e aí no lugar do símbolo da aldeia tá o símbolo da Xbox. E aí tem um cara cortando o símbolo da Xbox com uma kunai, né? Deve ser alguma cena de Naruto aí, vocês que são otakus vão saber. E aí tá escrito assim, ó, no texto do tweet. Zabuzeto, coloca aquele reverb. Pela primeira vez na minha vida, eu não quero ligar meu Xbox. Foram 12 anos da minha vida respirando tudo o que representa ser um fã dessa caixa que a gente tanto ama. Mas e agora? O que restou pra gente que acreditou desde o Xbox 360? Essa é a arte. Cara, os caras já se entregaram, né? Eles já estão achando... Obrigado, Phil Spencer. Obrigado, Phil Spencer. Os caras já estão achando que o Xbox acabou, né? Tipo, é o carnaval fora de época. É bizarro. Mas riscar a bandana é renegar a própria vila, né? Normalmente nessa bandana tem o símbolo da vila que você pertence, então você tá desertando. Não falei que ele ia saber? Aí. E eu achei incrível que ele falou: acreditamos desde o Xbox 360. O cara é tão fã que nem no primeiro Xbox ele tava lá. Mas quem é que tava lá no primeiro Xbox, né? Quem usou esse console? Pelo amor de Deus. Muito bonito, muito bonito. Talvez esse programa aqui esteja saindo num momento em que o Phil Spencer já foi a público aí. Botou a boca na botija. Exatamente. O que seria um grande equívoco dele, porque ele fazer isso no meio do carnaval, Phil Spencer, é brincadeira, né, cara? Pô, a galera... Não, eu espero que seja lá pra quinta-feira, sexta-feira, que ele fale alguma coisa. Pô, não vai botar água no chopp da galera, né? Se for segunda-feira vai ser, putaria, vai ser putaria. Pô, pelo amor de Deus, né? Pô. Mas enfim, eu quero ver minha mocidade em paz. Mocidade? Pô. Tu torce pra mocidade? Mocidade independente, Padre Miguel, pô. Não tem como torcer pra outra. A maior de todas. Caralho, tá maluco, cara, tá maluco. União da ilha é muito forte. Cardoso, a mocidade inventou a paradinha. Simplesmente. Não tem como. A paradinha da cobrança de pênalti? Exatamente. Neymar estava lá no momento que a mocidade fez a paradinha pela primeira vez. O Marcelo é tão paulista que ele não deve nem saber o que é paradinha do carnaval, cara. O que? A da bateria? O paulista ele não entende nada de carnaval, aí né, fica complicado. Eu não entendo de paradinha, mas eu sei que eu escolhi as minhas cores de Joy-Con em homenagem à Mangueira. Olha aí. Então, aí ó, teve que botar uma agremiação de onde? Do Rio de Janeiro. Não, porque eu até ia quando era mais novo, né? Eu tenho um primo que é
da ala dos compositores do Camisa Verde e Branca. Mas tá osso, tá bem complicado. Cara, o Starboy nesse momento, ele está entrando em combustão. Sim. Com 15 minutos de gravação aqui. Mas a gente tem um anti-Starboy agora, que é o Caio Oricchio, né? Vocês repararam? Ele é maravilhoso. Ele comentou no nosso último episódio, que a gente comentou sobre McFish, etc. Ele comentou a seguinte coisa, ó. A introdução desse episódio foi tão magnífica que eu ouvi ela toda. Parei, bati palmas, fui ouvir o verso sobre lanches, voltei, reouvi toda a introdução de novo e daí o episódio. Parabéns aos Uppers. Caralho. Muito obrigado, Caio. O maluco simplesmente, como se estivesse vendo uma série Dark, né? E você para, volta. Sensacional. Ele tá assistindo um filme do Scorsese de 4 horas e meia. É ele que financia isso aqui. E agora, creio, vamos falar de games. Vamos falar de games e antes da gente puxar a vinheta e a musiquinha e cair lá, eu quero fazer aqui um agradecimento muito forte aos queridos amigos lá da Ubisoft que mandaram o Prince of Persia pra gente que a gente pudesse fazer esse programa aqui. A gente recebeu o jogo antecipado. Marcelo, Vinícius e Cardoso já jogaram o Prince of Persia. Eu joguei um pouco também, o The Lost Crown. Queria dizer que eu já joguei já tem tempo, tá? Eu já zerei já tem tempo. Os outros pares aqui desse podcast que demoraram muito. Não vou dizer quem. Eu te relembro, você já deve ter esquecido o jogo todo. Não vou te dizer quem. Tá bom, fica aí um mistério no ar. E também, Cardoso, a gente quer agradecer aos queridos lá da Warner e da Nuvem, né? Que mandaram o Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça. É o fim da Liga da Justiça. Cara, a Nuvem, eu quero mandar um forte abraço pra galera da Nuvem que sempre apoia a gente aí. Então, quando forem comprar aí, ó, gift card de Nintendo, gift card de PlayStation, jogo pra PC, vá lá na Nuvem que os caras são muito brabos e sempre estão ajudando a gente aqui. E muito obrigado, Warner, que, né, é uma sempre parceira nossa aí. Verdade. E, cara, a Nuvem a gente tem sempre esse agradecimento porque a Nuvem tá com a gente há bastante tempo já, né, cara? Quando a gente fez o nosso Catarse lá, a Nuvem chegou junto. Pô, durante vários meses a gente teve jogos sendo sorteados pra galera, graças à Nuvem. Então, tá sempre aí com a gente. Acho que é o nosso parceiro mais antigo aqui, desde que nós somos Up. Exatamente. E, Dan, tem uma outra coisa aí, ó, pra galera que ficou pedindo, pra galera que entrou nesse nosso parceiro que entrou tem pouco tempo aqui, ó. A gente tem um recado pra vocês, hein? Fica ligado aí. Adivinha quem é que voltou trazendo as boas novas aqui pra gente? E pra vocês também, é claro. Isso mesmo, a Chico Rei. E vocês pediram e eles estão de volta aqui com o Up mais uma vez. Então se liga que a notícia é muito boa. Na data desse programa aqui, dia 14 de fevereiro, tá rolando o último dia da promo carnavalesca lá no site da Chico Rei. E você consegue comprar camisetas a partir de R$ 44,90. Pois é, Márcia. E se você que tá ouvindo ainda não tá ligado, então presta atenção. A Chico Rei tem vários modelos de camiseta com estampas únicas, criativas, que vão deixar você bonitão. Tem estampa de filme, série, música e, claro, né, de videogame também. Então se liga aí que a gente colocou o link na descrição desse episódio para você correr e aproveitar esse que é o último dia da promoção, em ritmo de carnaval ainda. Clica no link, não dá mole e vai lá dar um up no seu visual com a Chico Rei. Valeu, Chico Rei! Valeu, Chico Rei! Então vamos começar com o Prince of Persia, o retorno de Prince of Persia, né, cara, que aí muito pedido pelas pessoas. Veio um jogo diferente, veio um jogo com uma nova cara, e eu quero saber, Marcelo Vinícius, do que se trata Prince of Persia The Lost Crown. Prince of Persia The Lost Crown é uma espécie de retorno às origens, porque, como nossos ouvintes muito cultos e bem informados bem sabem, a série começou como um jogo labiríntico, né? Um side-scroller cheio de armadilhas e tudo mais. E ele pega esse conceito, ele é um side-scroller, né? Ele é aquele 2.5D, os gráficos são tridimensionais, mas a movimentação é 2D. E ele pega essa ideia, né, de palácios, armadilhas, labirintos, e encaixa com uma jogabilidade que lembra muito um hack and slash, na verdade. E faz essa mescla, tem um sistema de combos muito robusto, o personagem principal é um guerreiro de um grupo chamado Imortais, que luta com 2 espadas, a ação é muito rápida assim. Então ele junta esses 2 pontos, ele é um Metroidvania, todo o esquema tá lá, né, de power-ups que desbloqueiam novas áreas, o mapa com áreas coloridas que demarcam o que é cada região, assim.
E ele é esse híbrido, né? Essa releitura de Prince of Persia com combate alucinado em Metroidvania. É a primeira vez que o Prince of Persia pisa nesse terreno do Metroidvania, né? Apesar dele ter essa vibe labiríntica que você comentou, ele nunca foi exatamente isso, né? Ele sempre foi de fases lineares com desafios que você ou usa da habilidade do timing ou com puzzles, né? Acho que principalmente quando ele foi pro 3D, ele fazia muito essa junção dos desafios que fazem parte do cenário, as armadilhas, os espinhos, com um raciocínio lógico de como usar os seus poderes, né? A sua movimentação para passar por aquelas armadilhas. Que, aliás, esse novo tem muito isso também, né? O que ele adiciona é mais essa parte escancaradamente Metroidvania. Acho que as duas maiores referências que ele traz recentes, assim, são Metroid Dread e Hollow Knight. E esse combate, né? Um sistema de combate que me remeteu, eu não sei o Cardoso, mas até a paleta de cores e os combos me lembraram muito como se fosse um daqueles God of War mais antigos de Play 2, só que 2D, sabe? Lembra um pouco, eu acho que tem a ver também com o tema do jogo, né? Porque Pérsia, Grécia, tudo um pouco... Uma coisa permeia a outra, né? Mas lembra um pouco, sim, o clima, né? E acho que alguma coisa nas cores, nos templos, não sei. Me remeteu muito à sensação de jogar alguns desses jogos que Hack and Slash era muito forte na geração do Play 2, né? Devil May Cry, God of War e tal. Me remeteu muito a esse sentimento. Alguns combates, o sistema de combos me trouxe muito isso. Mas tu acha ele meio Hack and Slash no combate? Acho que o controle do personagem, ele não tem tantas hordas, né? Ele não funciona do mesmo jeito, mas o controle do personagem puxa um pouco, sim. Entendi. Eu tive outra percepção, mas muito porque eu usei, sei lá, todas as ferramentas possíveis dos combates, assim. E pra mim o jogo ficava até meio tático em alguns momentos. E isso vale destacar também. Cara, é uma delícia. Sim. Ele é aquele tipo de jogo que ele dá a sensação de que ele foi pensado da maneira como ele funciona na reta final. Só que são tantas habilidades, elas demandam um treino, né? Um reflexo, um costume com os comandos, com os botões. Então parece que a primeira metade do jogo é um ensaio. Eu fiquei muito com essa sensação. O jogo que eles queriam tá na segunda metade. Quando você já tem aquelas habilidades, aquela movimentação, ele fica muito mais aéreo também, demais, né? Mas aquilo, logo de cara, ia dar uma sobrecarga, né? Então eu gosto muito dele te preparando pro que ele quer ser depois, assim. É bom que ele vai, tipo, te ensinando todas as mecânicas com calma, né? E é o que os Metroidvania são, né? Tipo assim, você pegar as habilidades pra daqui a pouco você abrir uma parte do mapa que você não abria, pra daqui a pouco você enfrentar um monstro que você não conseguia enfrentar antes e tal. Tem muito isso, né? E ele puxa muito pra história. Ele até tem alguma estética que me lembra um misto de Aranhaverso com anime, assim, né? As cutscenes, elas são muito forçadas do jeito que eu gosto, né? Ele tem aquela coisa, tipo assim, um personagem aparece aí, tem um freeze, um personagem, aparece o nome dele, um monte de raio ao redor dele. Esse é o Pica das Galáxias, aparece o Lettre, Pica das Galáxias, gigante. Então ele puxa muito pra esse tipo de estética meio Aranhaverso mesmo, né? E só que os especiais, quando você toma um super golpe, você dá um super golpe, principalmente o level 3, o bagulho vai pra Dragon Ball, assim. Uhum. Não sei se vocês já viram uma tirinha, talvez o Dan saiba, que é uma batalha de um PJ contra o Lugia, Pokémon lendário. Tô ligado. E aí o Lugia usa um Aeroblast que arrebenta com toda a região, o raio sai na estratosfera, assim, aí volta pro PJ e fala, o PJ desmaiou. Ele que era pra ter incinerado até a alma do bicho. Os especiais do Prince of Persia são meio assim. É muito forçado, assim. Tipo, daqui a pouco o cara tava arremessando um planeta em cima de você na parte final. Que eu gosto, hein? Eu tô falando como positivo. Justo. E tipo assim, o jogo ele tem uma história própria, né? Ele não é exatamente, ao menos assim, no início, né? E ele também não se vende como um jogo conectado com os outros Prince of Persias. E, Cardoso, o que é a história, cara, do The Lost Crown? O que tá pegando nesse jogo? Quem é esse personagem? Cara, nesse Prince of Persia você controla um personagem chamado Sargon e ele faz parte, tipo, de um time de elite da rainha lá, que são, tipo, os imortais. E aí, o que acontece? A rainha lá, que é a rainha da Pérsia, ela tem um filho e o filho dela é raptado por uma das imortais. E aí, a história meio que permeia nessa coisa de você encontrar o príncipe da Pérsia, olha aí, e salvar ele dessa entidade do mal. Só que aí a história tem várias reviravoltas, né? Você vai descobrindo com o tempo que as coisas não são só o príncipe raptado, né? Você gostou da história, Marcelo? Cara, eu gostei mais dos personagens do que da história. Não acho ela ruim, mas ela também não mudou minha vida, assim. Mas é muito legal conhecer os imortais. Eles têm aqueles arquétipos bem clássicos, né? Tem o cara que é o chefe da galera, que é o inteligentão, que é o mais habilidoso. Tem um cara que é mais velho, que é um mentor. Tem um brucutu, que tem uns machados e é
aquele meio viking, beberrão, musculoso. Tem o cara que é mais quieto, que é o arqueiro. Eu gostei deles e da ambientação, né? Porque você começa nesse palácio, né, da Pérsia, esses imortais são guardiões da rainha, mas quando o príncipe é raptado, ele é levado para um lugar chamado Monte Koth, uma palavra persa que a gente não sabe pronunciar direito. E essa montanha, ela abriga um reino antigo, né? A estrutura de um antigo rei, né, com um palácio, com os arredores, com tudo que ele planejou. Ali ele reunia todo o conhecimento que tinha da humanidade até ali, um bagulho super grandioso. E esse Monte Koth tá amaldiçoado, né? O espaço-tempo funcionam de um jeito diferente ali dentro. É, que é um pouco a brincadeira do Sands of Time lá. Isso, né? Eu gostei mais disso. Eu não tava preocupado com o príncipe, com rainha, com nada disso, mas a questão... Aí é real que, pra mim, a história parece um pouco uma desculpa pra ter uma linha de raciocínio ali, mas o que é mais interessante é o level design, né? Demais, que demais. É bem legal. Pra mim, o que me prendia, que não é parte necessariamente da história principal desse resgate, mas que me deixava investido em saber mais, era a maldição dessa montanha, assim, né? Eu gostei de ler os textos falando do reino antigo e tal. Acho que o lore me ganhou mais do que o plot. É isso que eu quero dizer. Total. Mesma coisa aqui. E pra mim, cara, o que era mais interessante do jogo, que eu mais curti, tipo, além do combate, que é muito legal, é muito fluido. Depois você pega todas as habilidades, o combate fica absurdo, de maneiro, assim, é legal você jogar, sabe? Você se sente foda. Você faz uns combos, você, teleporta pra lá, teleporta pra cá, mata o inimigo de uma maneira estilosa. Sabe aquele combate que você fica, tipo assim, nossa, eu sou foda, tá ligado? Tem muito essa pegada, assim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gostei muito foi a parte de plataforma do jogo, né? Que tem umas partes que são desafiadoras pra caramba, se você quiser abrir o mapa inteiro e tal. Tem umas partes que são bem difíceis, né, Marcelo? É, o mapa é bem longo, só que ele não cai naquela armadilha do gênero de ficar repetitivo ou de não saber a hora de parar. O mapa é grande, mas eu sinto que cada parte, cada tema, cada área tem uma mecânica principal, ou ele propõe uma coisa diferente para você sentir que tá realmente fazendo algo novo. E isso vai desde a habilidade que você ganha para chegar naquela área, né? Que aí, sei lá, ou você ganha o dash no ar, ou você ganha uma habilidade de criar um clone que você se teletransporta pro ponto daquele clone. Então, a área que você desbloqueia com isso vai explorar as possibilidades daquilo, mas o cenário também vai ter desafios que te obrigam a pensar fora da caixa. Pô, é muito gostoso. É prazeroso de controlar, de combater essa parte de plataforma também, mas simplesmente pensar dentro da lógica do jogo eu acho muito gostoso. Do teletransporte, dos ganchos, nossa, é muito bom. Ouvindo vocês falando, né, eu joguei um pouco do jogo, mas eu não cheguei a avançar muito, mas acho que o fato dele ser o Metroidvania ajuda, né, o mapa a não cair nessa repetição, porque apesar do Metroidvania ter aquela lógica de você fazer o backtracking pra poder pegar um caminho que antes você não conseguia alcançar por não ter, sei lá, uma habilidade específica, um item específico, o Metroidvania, ele te envolve, né, cara? Ele é como se fosse uma teia, assim, que vai te envolvendo e você não sente muito essa sensação de repetição quando ele é bem feito, né? E aí até tem uma curiosidade minha, que é se o fato deles terem usado a ideia de um Metroidvania pra fazer um Prince of Persia funcionou, até onde isso funciona, até onde todas essas coisas que vocês falaram que são interessantes combinam, casam com o fato de você ter um mapa que necessita ser aberto aos poucos e explorado aos poucos, assim. Cara, funciona. Eu acho que funciona principalmente porque ele não pega conceitos tão claros dos outros jogos do Prince of Persia, tá ligado? É uma ideia totalmente diferente e é um tipo de jogabilidade totalmente diferente. Então, tipo, você não começa com todos os poderes, você começa no Sands of Time, tipo, não tem nada disso. Só é outro personagem, outra parada. Então, tipo, você vai sentindo essa progressão do personagem, vai sentindo essa progressão das fases, vai sentindo a progressão de tudo. E eu acho também que eles colocaram alguns features, né, alguns mecanismos que aliviam um pouco essa ideia de que o Metroidvania é uma parada pra você se perder, esquecer onde é que você tá, esquecer por que você foi ali, esquecer o que você tem que fazer naquele lugar, porque eu acho que tem um pouco disso, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque você fica indo e voltando 1 milhão de vezes, e aí às vezes você esquece porque você tá lá. Pra quem tem TDAH, principalmente, é muito difícil. E aí eles colocaram uma mecânica no jogo que você consegue tirar, tipo, uma fotinha do lugar. E aí, tipo, você tá lá, pô, aí tem um gancho que eu não consigo alcançar agora. Você tira uma foto, e aí quando você abrir o mapa, aquela foto vai estar ali pra você ver. Então, tipo, você coloca o cursor assim, ele mostra aquela fotinha que você tirou. Aí você consegue relembrar por que você não consegue entrar naquele lugar, tá ligado? Eu gostei muito disso. É muito bom, cara, ajuda muito, né? Tem também 2 modos de sinalização do mapa. Você jogou no explorar
exploração ou você ativou os objetivos? Não, foi exploração. Eu acho que esse modo foto, ele é pra funcionar melhor a exploração, assim. Porque eu não sei nem se isso é um ponto negativo, mas ele não te dá tão bem aquela sensação de que você tá sem querer no lugar certo na hora certa. O Metroid Dread é um exemplo recente de um jogo que não parece, mas ele tá te conduzindo, só que é tão sutil que você sente que você tá explorando livremente, sabe? O Lost Crown você explora livremente, aí você vai pra um lugar que não tem nada a ver com absolutamente nada, e depois de uns 15 minutos batendo cabeça, fala, tá, talvez eu não deveria estar aqui. Eu acho que tem pessoas que vão gostar mais ou menos disso, mas ele dá essa opção da exploração livre e essa opção de você mapear com as suas próprias fotos, eu acho positivo. É curioso que me vem à memória 2 jogos. O primeiro é o Metroid Dread, que a gente já citou aqui, que o Metroid Dread ele tem aquela coisa de que ele automaticamente marca no mapa quando você passa por algumas coisas que você tenta passar, que você tenta interagir e você não consegue, né? Tipo, você lembra que você passou por um negócio que você não conseguiu porque ele identifica no mapa algumas coisas. E tem um outro jogo chamado Monster Sanctuary, que é um jogo que você tem uns monstros, tem uma vibe meio Pokémon, assim, de coletar monstrinhos, e ele é um Metroidvania, e ele tem um recurso muito parecido. Só que ele não tira foto. Você bota tipo como se fosse um post-it, sabe? Você faz uma nota no mapa de um lugar que você foi e, tipo, pra você lembrar de voltar lá depois, quando você puder, sabe? Não sei se tem outros Metroidvania que fazem isso. O Hollow Knight eu sei que não faz, assim. De você botar pin no mapa, né? Pra quem acha que backtracking é perda de tempo e não tem muita paciência pra ficar tirando essas fotos, existe essa outra opção de sinalização do mapa que ela te dá exatamente onde que abriu o caminho, pra onde é o próximo objetivo principal, sabe? Ah, sim. Então, eu acho que eles acharam um equilíbrio bom. Eu li um livro alguma vez que tudo aquilo que um estúdio coloca como opcional, que tá nas configurações de um jogo, é uma coisa que não foi unanimidade na equipe, que eles debateram muito internamente e não chegaram em nenhum consenso, então deixa pro jogador decidir. Então, acho que eles tiveram essa ideia das fotos, da movimentação mais livre e não tão guiada, mas tem esse porém, né? Tem gente que vai ficar só perdida e tem gente que, sei lá, não vai querer usar as fotos, pode ficar frustrada, então eles deram as duas opções. Assim. Justo. Eu só queria fazer uma correção aqui, que eu até dei um Google rápido. O Hollow Knight, ele tem sim o recurso, só que ele precisa ser adquirido no jogo. Da fotinha ou do negócio que você tava falando, do post-it? Não, de marcar no mapa, tipo, de você conseguir marcar coisas pra você voltar. Ele parece que é uma habilidade, eu não me lembro, tem muito tempo que eu joguei Hollow Knight, gente. Mas eu sei que é uma coisa que você compra na lojinha e eu até vim parar numa discussão da Steam aqui, só que eu não vou ler agora, mas enfim. Mas eu queria saber como é que é o combate. Vocês falaram um pouco sobre o quanto é fluido, sobre o quanto é interessante. Como são essas habilidades, Cardoso? Você falou que você pegou todas e tal, assim, tipo, como essas habilidades se destacam, assim, e como essa progressão pra você ir ficando mais forte, e como isso reflete no combate? Cara, você tem 3 tipos de armas diferentes, uma delas são 2 lâminas, uma coisa que é tipo um bumerangue, que ele vai e volta, e outra coisa que são arco e flecha. E aí tem uma coisa que é legal, que tem um personagem lá, que é tipo um personagem que forja coisas, como se fosse um deus da forja, e com ela você consegue, tipo, ir dando upgrade nas armas, esse tipo de coisa, que, né, é muito massa, assim. Mas além disso, você tem, tipo, poderes especiais que são tipo uns Hadouken, sei lá, umas maluquices que você consegue fazer, que você vai adquirindo conforme você vai abrindo coisas no mapa, abrindo segredos. Eu recomendo muito que as pessoas, tipo assim, abram o mapa inteiro e visitem todas as áreas do mapa, porque tem muita coisa, tem muito poder que você acha assim, tem muito item que você vai precisar, sei lá. Tem um negócio que são as moedas de Xerxes. É isso, o Marcelo Zé, né? É. Chama Xerxes? Tem gente que chama Xerxes, mas eu nunca sei a pronúncia exata. Xerxes. Xerxes. Que são umas moedas que são importantes e tal. E essas moedas você só pega se você fizer uns desafios muito específicos. Então, tipo, ele é aquele Metroidvania que você vai querer, tipo, abrir o mapa inteiro porque vale a pena, sacou? Dá pra você fazer muito upgrade de arma, muito upgrade de coisa. E aí, uma das coisas que é legal que você adiciona com o tempo é a habilidade de teletransportar. Então, tipo assim, você faz meio que um fantasma seu. Tá ligado aquele poder do Sub-Zero? Que ele cria uma versão dele congelada? Sei. E aí ele fica um pouco pra trás. É quase isso. Só que aí quando você aperta o botão de novo, o seu personagem se teletransporta pra onde você deixou a sua versão congelada lá. É muito maneiro, é muito bem feito. Te ajuda muito, 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 muito contra os chefes. Cara, eu achei alguns chefes bem difíceis desse jogo. Nossa, bastante. É aquilo que eu tava falando de pensar dentro da lógica do jogo, né? Porque, por exemplo, esse teletransporte, ele
ele te permite desviar de golpes que é impossível desviar. Imagina que tem um raio que chega pelo canto esquerdo da tela, ele vai varrendo a tela inteira. Não tem pra onde você ir. Então, previamente, você tem que ter um clone do lado esquerdo pra depois que o raio passar, você se teletransporta pra lá. Isso acontece, principalmente na reta final do jogo, essa situação acontece várias vezes e muito rápido. Então, você tem que estar com uma agilidade boa, com essas habilidades, com o timing de usar elas. E, nossa, é muito recompensador. Quando você faz isso, por exemplo, quando você desvia de um golpe, que teoricamente não teria como desviar com um desses poderes, eu tive o sentimento de que o chefe que eu tô enfrentando tá puto. Não era pra você ter desviado disso. Como você conseguiu esse poder, sabe? Esse tipo de coisa. E de você sentir que você tá dobrando a máquina, como falavam antigamente. Pô, é muito, muito bom. É tipo a Malenia, né? No Elden Ring. Quando você consegue fugir daquele ataque dela que é impossível de fugir, parece que ela fica mais puta. É muito esse sentimento. E eu consigo imaginar perfeitamente, não vai acontecer. Eu sei que não vai acontecer. Mas as habilidades do Sargon me fazem ver ele no Smash Bros com perfeição, assim. Os combos básicos, o especial, o golpe pra voltar pro cenário, né? Que tem um cinturão que você consegue se enganchar em coisas no ar. Ele tem um counter, né? Sabe o baixo B do Marth? Que se alguém te bate, você dá um contra-ataque? Ele tem isso, só que é um parry. Aí você dá o contra-ataque depois. Então ele tem um timing de parry também, que é muito gostoso quando acerta. Mas tu gostou do parry? Cara, eu achei muito chato. Pô, odeio parry, cara. Que isso, o parry é muito legal. Eu gosto. Eu achei o timing dele difícil e eu vi que as opções de dificuldade, que aliás elas não tem só fácil, médio, difícil, muito difícil, tem essas opções pré-prontas, mas tem como você customizar exatamente do jeito que você quer, né? A chamada acessibilidade. E eu vi que uma coisa que tem uma barrinha pra você ajustar é o timing do parry, tem como você deixar ele no limite do impossível. Então, pra quem gosta de ficar pulindo a habilidade nesse tipo de sistema, ele é muito completo também. Caralho, que doideira esse negócio do parry. Provavelmente é feito mais pra facilitar do que pra dificultar, né? Deve ser isso, né? Mas tem como você deixar ele em... Não sei nem como fracionar isso. Meio segundo, talvez menos. 0.1. Nível Sekiro, né? Legal. Eu queria perguntar uma coisa que eu quase esqueci. Essa habilidade que o Cardoso comentou de você teleportar fazendo clones, ela também serve pra exploração ou ela é só pro combate? Serve pra exploração também. Cara, é engraçado. Ele utiliza todas as ferramentas que ele te dá pra tudo. Pro combate, pra exploração, pra tudo. Isso que é muito maneiro, tá ligado? E não são poucas ferramentas, são muitas ferramentas. Você citou a terceira arma que falou que é tipo boomerang, né? Que é um chakram. Só pro Dan ter uma noção, tem um ponto do jogo que você pode arremessar o chakram e o chakram ser o seu ponto de teletransporte. O Jacan ser o seu ponto de teletransporte ia ser muito foda, já pensou? Então Caralho. Você arremessa o bagulho já pensando em que ponto você quer estar no teletransporte pra depois dar ainda um pulo no ar e um dash. Tem lugares que você só alcança assim. Sim. Pô, maneiro isso. E tem lugares que você só alcança, tipo, apertando o R3 ou L3, sei lá, que é tipo como se você mudasse a ordem das coisas. Aí, tipo assim, tem uma plataforma que ela tá branquinha, só que se você clica o R3, ela vira uma plataforma de verdade. Então, tipo, ela é uma ideia de uma plataforma, só que ela não existe. Aí você clica um botão, ela passa a existir. E aí tem, sei lá, 3 plataformas, tipo assim, e aí elas vão alternando. E aí você tem que, tipo assim, pular, dar o dash e apertar o botão pra ele conseguir parar lá, tá ligado? Então tem ideias muito complexas no jogo e tem umas partes, mano, que é difícil, mano. Tem umas partes que eu queria pegar lá a moeda dos Ursus, cara, que eu fiquei agarrado, mano. Era bem difícil, bem difícil. Só que não é... Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma situação que eu fiquei com raiva. Você fica... não, quase, não. Agora vai. É gostoso de tentar, assim. Cara, mas teve um chefe que eu fiquei com raiva. Mas não com raiva querendo explodir o console, mas fiquei com raiva, tipo assim, caralho, eu sou muito incompetente, não é possível. Eu tava comentando hoje mais cedo com o Dan até. Faz falta e talvez venha, eventualmente, um boss rush. Porque eu acho que lutar com os chefes é muito gostoso e eu gostaria de voltar pro jogo de tempos em tempos só pra ficar nessa marola de tentar matar um chefe específico sem tomar nenhum dano, coisa assim. É legal, é legal. Isso faz bem pra esse tipo de jogo, né? O próprio Metroid Dread, ele adicionou, né, o boss rush depois de um tempo. E as batalhas de chefe do Metroid Dread são muito maneiras também. Antes da gente partir pro se vale ou não jogar o jogo, o nosso veredito, eu queria comentar uma coisa que uma semana antes aqui da gravação desse programa, né, então assim, mais ou menos umas 2 semanas atrás aí, pra quem tá ouvindo no dia do lançamento desse podcast aqui, saíram alguns números, né, do que seria um resultado meio frustrante desse Prince of Persia e girou um debate muito grande na internet sobre a questão do preço dele
dele, sobre ele não ter performado tão bem, isso talvez não significar uma coisa muito positiva. Vocês ficaram por dentro disso? Vocês leram sobre esse assunto alguma coisa? Viram nos comentários? Cara, eu vi que ele não tinha vendido muito bem, e vi muita gente falando que ele não vendeu bem porque ele é muito caro. Eu achei o preço dele razoável, até porque ele é mais barato do que... O lançamento AAA. Ele não é $70, né? Tipo, como agora os jogos estão começando a ficar. Ele é $50, se eu não me engano. Só que eu li muita gente comentando, né, que a Ubisoft, ela tem uma prática muito recorrente de fazer ótimas promoções de jogos. Então, as pessoas meio que acharam caro e estão nessa de, daqui a pouco ele vai abaixar de preço. Aí eu compro, sabe? O que é um efeito curioso de se pensar, assim. Eu vejo isso, mas eu acho que tem alguns outros problemas que prejudicaram esse jogo em especial, assim, que inclusive eu acho uma pena. Um deles a gente falou muito sobre isso, acho que foi no episódio do The Game Awards ou do próprio Mario Wonder, sobre como movimentação 2D é vista como menos valor agregado por muita gente, que eu acho bobeira. Sim. É fácil ver o quão difícil foi programar esse jogo, né, pelas habilidades únicas que ele tem e o quão polido ele é na coisa toda, então não acho que ele tem menos valor de produção por ele ter movimentação 2D, mas muita gente acha isso, né, que ele é muito caro por ser 2D. É um discurso que eu vejo bem comum. Outra coisa que tá ali, tá muito próxima disso, esse Prince of Persia veio num contexto onde tá todo mundo esperando novidades do remake do Sands of Time. Então, quando ele foi anunciado, e o primeiro trailer já dava pra ver que ele pelo menos chamou muito minha atenção, mas quando ele foi anunciado, a resposta imediata foi, não é isso que nós queremos, por parte do público. Desabilitaram os likes do vídeo, porque tinha muito dislike no trailer dele no canal oficial da Ubisoft, e muito comentário falando... É mesmo, cara? É, demais. Caralho. Muita gente falando, a gente esperando Sands of Time, vocês entregam isso, sabe? E eu fiquei muito triste, eu acho uma pena, lamento muito, porque o jogo é fantástico, né? E ele tá pagando por um desenvolvimento conturbado que não tem nada a ver com ele. Cara, e esse estúdio é um estúdio maneiro, né? Foi o mesmo estúdio que fez o Violent Hearts, que é um jogo muito legal. E o Rayman Legends também. Sim. Que é um jogo maneiro também. Quem tá ouvindo, às vezes, pode pensar, nossa, a Ubisoft faz tanta cagada, de repente fizeram um jogo incrível. É que a Ubisoft é muito grande. Esse estúdio de Montpellier, ele fez os últimos Rayman, fez Zombie U, Valiant Hearts, ele tem um padrão de qualidade bem bom, assim, né? E supostamente é o estúdio que tá cuidando do Beyond Good and Evil 2, que também é lenda urbana, né? Não, mas tá pausado, né? Eu acho muito ruim que esses dois argumentos, assim, que as pessoas estavam usando na internet pra alimentar uma possível explicação do insucesso do jogo, sejam tipo, ele é caro e ele é um jogo 2D, assim. Porque é o que o Marcelo comentou agora, né? Faz com que você banalize esse tipo de jogo, né? E aí fica essa história de tipo, não, um jogo como esse não pode custar esse preço. O que me estressa é ver o argumento, tipo assim... Nossa, mas vão cobrar R$200 nesse jogo que parece um jogo indie? Parece um jogo mobile, sabe? É como se o jogo indie, não pudesse custar R$200, tá ligado? Começa por aí. E segundo, essa ideia de que jogo indie, você tem que diminuí-lo, tá ligado? Tipo assim, tem que ser mais barato, né? Dá muita preguiça, mano, dá muita preguiça. Caralho. E é curioso que, esse jogo bebe de Metroidvanias que performaram muito bem nos últimos anos, e um maior expoente, talvez, aí do gênero na última década foi um jogo indie, que é o Hollow Knight. Um jogo, inclusive, bem barato e tudo mais, feito por um estúdio pequeno, e que, fez tanto sucesso que nasceu a lenda aí do Silk Song, que todo evento de videogame as pessoas se questionam se ele vai sair ou não, se finalmente veremos o jogo ou não, uma data do jogo, etc, etc. E as pessoas diminuem ainda o poder de um jogo independente, como se o fato dele ter indie por trás ali do seu estúdio, né, que tá desenvolvendo, fosse uma coisa pra automaticamente diminuir o jogo. Então eu acho que até tem uma cautela na hora da gente comentar a coisa do preço e tal, porque é muito facilmente distorcido quando você fala assim, não, eu achei esse jogo caro, sim, ele é caro. Aí a galera já pega, então, pois é, né, porque é um jogo que parece indie, porra. É foda, cara. Isso que o Marcelo falou do YouTube eu não sabia, do hate da galera, e eu fico muito triste, cara, sabendo que parte da comunidade reagiu desse jeito, né? A gente sabe que não é todo mundo, mas... E vou lançar uma previsão, hein? O Sands of Time Remake, se sair, né, que a Ubisoft tá aquelas coisas, quando ele sair, eu acho que ele não vai ser tão bem recebido quanto o Lost Crown, ironicamente. Talvez. Mas dito tudo isso, meu amigo Cardoso, você acha que vale a pena jogar o Prince of Persia The Lost Crown? Você indica ele? Cara, indico, acho que vale super a pena. Eu me diverti muito com o jogo, eu nem vi a hora passar. E olha que ele não é um jogo curto, ele tem mais ou menos ali umas 30 horas. Eu
joguei umas 30, 35 horas, se não me engano. E não vi a hora passar, gostei dos personagens, gostei do combate, principalmente. O combate é muito legal. E eu não sou um fã de Metroidvania, né? Eu comento muito isso com o Dan. Não é o tipo de coisa que eu curto muito jogar, que eu tenho muito costume de jogar. Eu fico muito perdido, eu não lembro por que eu tô naquele lugar, enfim. E esse jogo, tipo assim, ele tem ferramentas que me ajudaram muito a não ter essa sensação de, tipo assim, eu tô muito perdido, não aguento mais passar por aqui, etc, sabe? Eu acho isso um grande acerto do jogo. Ele continua sendo Metroidvania, mas ele ter ferramentas para as pessoas que não são tão fãs do gênero assim se divertirem também. Legal. E você, Marcelo? Pô, eu indiquei já sem ter jogado. Ai. Essa é muito foda, cara. Eu já nasci indicando esse jogo, né? Cara, eu vou ter que contar essa história, desculpa. Eu não ia contar, eu não ia falar nada. Mas as pessoas também estão perguntando nos comentários. Pô, mas o Marcelo levantou pra tu cortar, né? Não tem jeito. Não, cara, eu... A audiência do Up. Mas termina a indicação, Marcelo. Calma aí, indicação, caralho. Agora eu vou deixar terminar a história. A audiência do Up. Estávamos em dezembro de 2023. O momento em que a gente estava assim, vamos gravar todos os episódios que a gente tem que gravar pra janeiro, pra gente poder ter umas férias, descansar um pouco, porque a gente merece também. Muito embora a gente ficou lá olhando os comentários maldosos de vocês, as pessoas me xingando, falando que o Daniel é burro. Eu olhei esses comentários, tá? Vocês são muito chatos, cara. Falaram que eu sou burro? Enfim. Eu não vi esse comentário, não. Mas é porque eu apaguei, amigo, que eu não queria que você visse. Caralho. Eu te protejo, amigo, te protejo. Poxa, obrigado. E aí, a gente falou assim, gente, vamos preparar uma série de ups and dicas aqui pro nosso Instagram, que aí a gente não precisa se preocupar com isso durante as férias. E aí, qual que era a ideia? Que a gente indicasse coisas que a gente já tinha visto, que a gente já tinha consumido, pra que durante o recesso, vocês tivessem conteúdo aí. Aí, Marcelo Vinícius me escreve, em dezembro de 2023, o seguinte texto sobre o Prince of Persia. Atenção, em dezembro de 2023, o jogo lançou em janeiro, tá? Só quero lembrar a todos isso. Mas calma aí que eu vou falar as palavras de Marcelo Vinícius. Bota o reverb aí, Zabuzeta. O mais novo jogo da série clássica da Ubisoft é um retorno ao 2D, com foco muito mais em ação, apostando em um combate ágil e exploração. Dá pra notar uma influência de Metroid Dread, referência no gênero. Talvez fique meio esquecido no decorrer desse ano, conforme outros lançamentos maiores forem chegando, mas é uma boa maneira de começar 2024. O pior, o que me dá uma raiva é que ele não errou, cara. Gravou. E eu assim pra ele, eu falei assim, Marcelo, e se esse jogo for uma merda, Marcelo? Não vai ser. O GOT 2017 aí, ó. Cara, eu não lembrava exatamente as palavras, mas agora ouvindo eu falei, velho, eu sou um gênio sem precedentes. Não tem a mínima condição, velho. Contratem esse homem. Contrata esse homem, meu caralho. Para de ter emprego, porra. Tu vai ter que jogar Final Fantasy, caralho. Simplesmente hashtag Marcelos Videntes. Simplesmente isso. Marcelos Videntes. Mãe Marcelos. Não, mas ó, uma explicação breve aqui. Tipo, o que eu escrevi no Up Indica foi com base no que eu joguei na BGS. E existia, sim, Cardoso não tá errado, existia a chance do jogo sair e ele ser uma merda. Mas eu dei um salto de fé porque eu amei muito esse jogo na BGS. Pra mim, a chance dele ser ruim era muito, muito, muito baixa. E aí, tem também uma coisa de... Sei lá, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. De quando você joga... Você é beta tester de jogo indie e depois você vê o resultado final, meio que dá pra ter alguma noção do que vai dar errado e do que não vai. Eu não sei se vocês têm muito amigo dev que chama pra ficar testando o jogo, assim. E aí me deu esse feeling, esse faro. Pô, esse jogo vai ser bom. E me deu também o faro, que eu espero estar enganado, de que esse jogo vai ser esquecido muito rápido. Acho que até o Palworld apagou muito o lançamento dele, ele vendeu mal. Já foi esquecido. Cara, eu acertei em tudo. Você tem que ficar admirado, você não tem que ficar puto. Eu fiquei puto na época. E eu falei com o Marcelo, foi Marcelo, a gente vai fazer arte, a gente vai postar. E se o jogo for ruim? Não vai ser. Fantástico, fantástico. Audiência, comenta aí. Fui um criminoso ou mostrei visão além do alcance? Vai ser a enquete. Essa vai ser a enquete. Marcelos Vinícius, criminoso ou visão além do alcance? Bom pra Mas cara. vale a pena, né, Marcelo? Tu já indicou lá em dezembro e tu continua com a mesma opinião, né? Pô, demais. Fez bem pra eu confiar mais em mim. Caralho. Ou seja, a Ubisoft Montpellier fez um jogo inteiro, trabalhou lá durante anos para Marcelo Vinícius ficar mais feliz consigo mesmo. Fantástico, Pra vocês fantástico. verem o tamanho de Marcelo Vinícius. Marcelos, eu quero agora que você me diga a data do Nintendo Switch 2, Marcelos. Essa aí é a sua próxima previsão, por favor. 21 de outubro. Do nada. Tá bom. Olha lá. Então tá, esse foi Prince of Persia, The Lost
Lost Crown tá aí, indicadíssimo por todos. Desde dezembro sendo indicado aí por todos. Por todos não, pelo Marcelo. Desde dezembro é pelo Marcelo. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o nome do Up lá que ele falou, né? Na página do Up lá, pô. Então, o Up recomenda, né? Cara, e eu assim com o Daniel, caralho, tomara que seja uma merda pra eu aprender, eu nunca mais fazer isso. Não, eu confesso que eu cheguei pro Cardoso no momento e falei assim, pô, tô doido pra jogar esse jogo, mas vai ser muito engraçado se ele for uma merda. Aí a gente assim, a gente não vai deletar, vai ter que ir aquilo pro ar. Pô, virou história de bar, eu tô feliz de não ter voltado atrás. Fantástico, muito fantástico. bom. Então, vamos falar de Esquadrão Suicida agora? Mate a Liga da Justiça, Cardoso? Pô, tu quer que eu mate alguém, cara? Que história é essa, cara? A gente tá gravando um bagulho Não, aqui, só pô. a Liga da Justiça, pô. É isso que o jogo quer, pelo menos, né? Não eu. Então tá bom. Longe de É mim. o que dizem. É longe de mim, né? Mas, de nós, acho que só você jogou, né, cara? É, cara, eu sou o único que se compromete com as coisas aqui, cara, e faz, tá vendo? Caraca. Eu só indico depois que eu termino. Aí, olha aí. E nem depois que eu termino, eu sei se eu quero indicar também. Ah, já é uma merda o jogo, já vi tudo. Não é isso. Cara, Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça é o novo jogo da Rocksteady, estúdio lendário que fez, porra, um dos melhores jogos de super-herói da história da humanidade, que é a série Arkham, né? E é o primeiro jogo da Rocksteady desde 2015, né? E eu acho que as expectativas, principalmente de quem curtiu a série Arkham, estavam altas, assim. Eu era um dos caras que, pô, botava mó fé que o próximo jogo deles iria ser bom. E aí, eles revelaram esse jogo e no trailer de revelação eu achei muito foda. Achei que tinha tudo pra dar certo. E com o tempo, eles foram revelando cada vez mais coisas. E aí o jogo foi sendo adiado. E aí eles foram mostrando mais algumas coisas. E aí o público não foi gostando muito. Umas ideias meio tortas. E todo mundo avisando, falando: ô, pô, acho que isso aí não vai ser muito legal não. Você não quer rever antes de lançar e tal. E eles ficaram lá, firme e forte. Não, vai ser isso. Aí, há algum tempo atrás, eles lançaram milhares de vídeos, uma série no YouTube mostrando tudo, cara, toda semana, ou foi toda semana ou todo mês, eu não me lembro. Toda vez eu tava lá batendo um ponto pra ver o vídeo, toda vez eu tinha vontade de chorar vendo, cara, porque eu achava que esse jogo fosse ser uma merda, assim, inacreditável. Juro pra você. Cara, eu lembro que, assim, vamos botar os pingos nos is, né? O jogo, ele foi revelado inicialmente com uma vibe da série Arkham, e ele não foi dito que ele era um jogo cooperativo. Não, primeiro era só um trailerzão maneiro, uma cinemática pica. Não, inclusive. E eu me lembro, Cardoso, que a gente na época tava fazendo live lá na Twitch, e eu me lembro de um evento que a gente cobriu, que a gente se perguntou durante o evento assim, nossa, como vai ser você alternar entre esses personagens jogando sozinho, né? E a gente ficou nessa, né? Poxa, será que vai ter uma opção? Será que vai ser assim? Eu acho que a gente chegou até a comentar. Cara, e sabe o que aparece no minuto 14 segundos do primeiro trailer? From the creators of Batman Arkham Series. Eu falei, caralho, fudeu. Cara, eu lembro que a gente chegou a comentar, comparando com o Guardiões da Galáxia, que você e a Márcia gostaram muito na época, que no Guardiões da Galáxia você controla o Star-Lord, né, lá, e os outros personagens, eles funcionam quase como se fossem habilidades, né? Sim. Mas não é isso? Pra mim era isso. Não, você pode trocar, não a hora que você quiser, mas você pode trocar entre os personagens. É, você controla os personagens porque existe a opção de você jogar junto. E eu me lembro que quando eles mostraram essa informação, durante um evento também, que apareceram os devs lá falando e tal, cara, foi assim, uma decepção, um balde de água fria, porque eles começaram a mostrar as mecânicas que revelavam que o jogo não era nada daquilo que parecia, e sim um jogo com serviço, assim como o flop dos Vingadores lá da Square Enix, né? Ele começou a se parecer muito mais com os Vingadores do que com Batman ou com o próprio Guardiões da Galáxia, né? Que tristeza. Então ele foi de um dos mais aguardados lançamentos do gênero pra uma tragédia anunciada, né? Porque esse tipo de projeto ele já tava dando errado desde antes. Eu acho que quando eles se deram conta, principalmente não sei se do Avengers, né? Mas quando eles se deram conta de que o jogo seria inevitavelmente mal recebido por esse lance de serviço, as comparações com Arkham e tal, acho que já tava adiantado demais pra voltar atrás, né? Cara, eu acho que ele sempre foi porque ele seria um jogo por serviço. Cara, eu acho que não. Porque a Rocksteady, ela não é um estúdio desse tipo de jogo, tá ligado? Eu acho que eles devem ter apresentado uma parada. E a Warner já tem essa mania de querer fazer jogo como serviço e eles nunca acertam. É impressionante. É impressionante. E quando você joga o jogo, você entende que tem o DNA do estúdio, da Rocksteady, mas que alguma coisa ali no meio foi implementada que ela não deveria estar ali. E por que eu digo isso? Cara, ela tem personagens muito interessantes. Ela sabe utilizar muito bem a lore do Batman. Quando tem momentos em que você encontra com o Batman, eles são incríveis, são muito legais. Cara, rolou um
momento eu tava jogando com o Ricardo, um beijo pro Ricardo. Rip, nunca mais veio aqui, né? E aí eu tava jogando com ele, tava jogando no PC, e aí a gente tava fazendo uma missão, aí do nada o Ricardo virou pra mim e falou, ué, o que é aquilo ali na estátua, em cima da estátua? Aí eu virei, era só o Batman olhando pra gente, e aí, a partir do momento que a gente olhou pra ele, ele jogou uma bomba de fumaça e saiu, tá ligado? Maneiro. Só que, tipo assim, se a gente não tivesse olhado pra lá, a gente não teria visto o Batman ali, tá ligado? E o fato disso existir, de trazer essa coisa, tipo, desse personagem que foi tão icônico pro estúdio, é muito legal. Mas eles enfiam essa porra de Game as a Service no jogo que estraga a experiência, mano. A real é essa. Tipo assim, a minha sensação é que, tipo, o jogo tinha tudo pra ser bom, e aí o jogo ficou medíocre porque eles quiseram enfiar essa porra de Game as a Service no jogo. E, cara, sinceramente, na moral, o que acontece? Você tem uma história ali, que ela vai do início ao fim. A ideia é a seguinte: o Brainiac, ele chegou em Metrópolis, tomou conta de Metrópolis, ele quer terraplanar o mundo inteiro pra fazer com que se pareça com o mundo dele. História padrão de DC, né? E aí a ideia é que ele corrompeu a Liga da Justiça pra servir como os capangas do Brainiac. E aí vem o Esquadrão Suicida, e a ideia é que você mate a Liga da Justiça e depois você mate o Brainiac, né? Tipo assim, tá no nome do jogo. É mate a Liga da Justiça porque você vai fazer isso. A ideia é que você mate a Liga da Justiça. Se você jogar o jogo sozinho, do começo ao fim, você vai ter ali uma história, você vai ter uma missão principal, você vai ter tudo isso. A questão é, o que tem entre a missão principal e o resto é completamente descartável, mano. São missões extremamente repetitivas, que é só pra você pegar um item, só pra você pegar uma coisa que você vai precisar. E, cara, o tempo inteiro essas missões, que é só, tipo, de matar uns bichos que estão em cima de um prédio, de vir um monte de horda de inimigo e você matar dando um tiro e tal, não sei o quê, você sempre tem que matar os bichos de uma maneira específica. E aí isso é utilizando as ferramentas do jogo, utilizando o tutorial básico do jogo. Ah, como é que faz pra você dar o parry? Como é que faz pra você juntar escudo? Como é que faz pra não sei o quê? Cara, e todas as missões são repetindo as mesmas coisas. Cara, tipo, você só pode matar um inimigo com um ataque especial que você pega o escudo. Aí todos os inimigos você tem que matar assim. Ah, você só pode matar o inimigo dando ataques com dano máximo. Aí é ou cabeça ou pé, e aí você tem que dar um tiro na cabeça ou um tiro no pé, e aí depois dar uma porrada nele. Só que isso, todas as missões secundárias são assim. Todas as missões secundárias você tem que repetir esse tutorial. E aí parece que você tá fazendo um tutorial durante 30 horas, tá ligado? Ô, Cardoso, eu queria voltar uns passos atrás rapidinho. Desculpa voltar atrás, mas assim, é que eu ia perguntar, mas aí você começou a falar da sinopse, eu não quis interromper. Mas você joga, essa é uma pergunta que eu vou emendar outra coisa. Quando você joga, mesmo que você esteja jogando sozinho, o jogo tá online, né? É 100% online. Tanto que teve um problema aí, né? No lançamento do Early Access para as pessoas que pagaram a mais lá, as pessoas tiveram um problema de que elas entravam no jogo e aí o jogo automaticamente já tava como se elas tivessem terminado a história, tá ligado? E aí eles tiveram que fechar o servidor. Então você tem que jogar 100% online o tempo inteiro. Nossa, que pataquada. Isso é aquela parada que a gente tá falando antes, de que, tipo, eu mantenho o meu feeling de que ele sempre foi um jogo por serviço. Tanto que ele foi adiado várias vezes, né? Ele foi adiado 3 vezes, se eu não me engano. Era pra ele sair em 2022. E aí ele foi adiado. Beleza. Provavelmente a pandemia afetou o desenvolvimento e tudo mais. Mas ele teve os seus problemas. Mas eles têm um Discord, né? Com a comunidade e tal. Onde eles foram passando atualizações sobre o desenvolvimento do jogo. Em um determinado momento, eles prometeram que após o lançamento em 2024, isso já quando o jogo já tinha ganhado data, que eles iriam incluir um modo offline. Então, tipo assim, o modo offline, ele sequer foi feito, sabe? Tipo, ele foi desenvolvido sendo pensado em um jogo como serviço. Então, mas até como jogo como serviço, as missões são repetitivas, mano. Mas é que é sempre assim, né, cara? Tipo Destiny, por exemplo. Ele é um jogo que as missões são super parecidas, você enfrenta o mesmo inimigo várias vezes. E aí você repete a mesma missão várias vezes, porque você quer pegar mais de um determinado item. O Destiny tem uma jogabilidade muito boa, né? Então a galera acaba gostando e os chefes são muito legais e tal. E acho que esse é o grande pilar do jogo quando ele é assim, né? E eu tô curioso pra saber se os momentos-chave, que são os momentos, né, que acontecem depois dessas sequências que você falou de missões repetitivas, são interessantes. Que acredito que sejam as lutas contra chefe, né? As missões principais. As missões principais são muito legais, cara. E é aí que vem um pouco do DNA da Rocksteady, que é tipo assim, a história é muito legal, a parte visual é muito foda. Eu fiquei, de fato, interessado, tipo, no que tava acontecendo na história. Os personagens do Esquadrão Suicida são muito divertidos. Os diálogos com eles são
muito incríveis, são muito bem feitos. Então, tipo assim, eu fiquei muito cativado com a história e com os personagens. Mas no momento que eu pensava, tipo assim, caraca, eu vou ter que fazer aquelas missões repetitivas pra pegar item. Puta que pariu. Porque você precisa pegar aqueles itens pra, tipo assim, ter uma arma melhor, fazer um upgrade na arma, fazer um upgrade no teu boneco. Então você precisa fazer essas missões, tá ligado? Não tem como você só fazer a missão principal direto. Senão você não tanca os inimigos, né? Fica difícil. Você acha que o jogo ia se beneficiar de ser focado só na história e nessas set pieces de combate? Com certeza. Ser mais parecido com Arkham? Assim? Com certeza. Se ele fosse um jogo puramente single player, cara, ele seria um jogo excelente. Excelente, de verdade. Eu acho que o problema pra mim é essa crise de identidade de um estúdio que não sabe fazer jogo as a service. Triste, é um desperdício de potencial, né? Não digo nem potencial porque ele foi realizado, né? As ideias boas estão ali. Você falou que as partes de história, elas cumprem, o jogo é bem escrito, tem todo esse lance, então é um eterno e se, né? Se fosse de outro jeito, seria um jogaço. Cara, é uma história que me lembra muito a história do Babylon's Fall, né? Que é um jogo que foi publicado pela Square e foi desenvolvido pela Platinum, e ele é um jogo por serviço. E aí ele flopou de um jeito que chegou um momento que tinham tipo 10 jogadores simultâneos na Steam jogando o jogo. Jesus amado. E aí eles, né, chegaram à conclusão de que não ia ter como. Eles até alimentaram o jogo durante aquele 1 ano de vida dele, mas ele durou 1 ano, mano, Babylon's Fall, assim. Não acho que isso vai acontecer com esse jogo aí, porque o apelo de ter a Liga da Justiça, os heróis, né, os personagens conhecidos, acho que ajuda as pessoas a darem uma chance, se interessarem pelo jogo e tal. Cara, não sei, mano. Eu fico pensando aqui que, tipo assim, o Babylon's Fall, ele é um jogo que, se você comprou a mídia física, ele virou literalmente um porta-copo, porque não serve mais pra nada. O jogo não tem modo offline. Eu sinto que se esse modo offline prometido eventualmente acabar não saindo, o jogo vai morrer mais cedo ou mais tarde, né, cara? Sim. Porque, pelo que você tá falando, assim, pelo menos, o sentimento que eu tô é de que não é o que poderia ser, né? Pois é, sei lá, cara, eu fico sempre com aquela sensação de tipo assim, putz, olha esse lado aqui, é tão legal, por que eles não só investiram nisso aqui, sabe? E tem uma questão também que, tipo assim, o jogo é um shooter, né? Tipo assim, a ideia é que você faça tudo metendo bala. Ah, é? É. Não tem pancadaria, não? Tipo, combos e esquiva e coisas Não, do tipo? ele não tem nada parecido com a batalha do Batman da série Arkham. Nada, zero. Então a ideia é que você só atire ou no máximo dê 2 porradas com bastão, ou seja lá qual for que a arma que o inimigo usa. Tipo um melee, né? Um melee de shooter padrão. Mas tipo assim, não faz muita diferença, assim, a diferença, sei lá, é porque tem um negócio do escudo lá, você tira num ponto fraco e aí aparece um símbolozinho de escudo no inimigo, você dá uma porrada nele de melee e aí você pega o escudo dele. O que me fode nesse jogo é que toda a parte de jogabilidade dele, eu acho muito genérico, mano, tá ligado? Até o combate mesmo, assim, o combate... É muito genérico, Dan. Sabe por quê? Porque, tipo assim, tem a parada da movimentação, que é muito diferente pra cada um da galera do Esquadrão Suicida. Então, tipo assim, a Arlequina tem um jeito de se movimentar completamente diferente do Deadshot, que tem uma maneira de se movimentar completamente diferente do Barão Rei, que tem uma maneira de se movimentar completamente diferente do Boomerang. Isso é muito massa. E eu gosto da movimentação do jogo, eu acho muito bem feita. Mas, cara, por exemplo, o meu favorito era o Boomerang. Eu adorava jogar com ele. Quando eu tinha que jogar com algum outro herói, né, ou vilão do Esquadrão Suicida, eu pegava todas as armas do Boomerang, tirando o Boomerang, lógico, colocava no outro personagem e era a mesma coisa. Só mudava a movimentação. Doideira. Mas o tiro era igual, tipo, tudo era igual, tá ligado? Não tem armas únicas, né, de cada um, então... Não tem. Nossa, isso é muito zoado, né? Se eu não me engano, mas só pra não ser injusto, eu acho que só o Tubarão Rei tem algumas armas que são só pra ele, que são umas armas de mão dupla, pesadas. Mas eu acho que é só ele. De resto, eu conseguia colocar uma sniper no Deadshot, uma sniper na Arlequina e funcionava normal. Não, o que eu ia falar é que eu acompanhei esse projeto bem de longe, né? Eu vi umas análises por cima quando saiu. Até então tinha visto só o primeiro trailer. E eu fiquei imaginando, lá quando foi anunciado, eu tava pensando em uma coisa meio Arkham City misturado com GTA V, sabe? De você ter missões com cada membro e você trocar no meio da missão. Eu tava imaginando uma coisa assim. No fim foi pra total outra direção, que tava totalmente fora do meu radar. Cara, se fosse uma parada tipo GTA que você pudesse trocar a qualquer momento, eu acho que já seria menos mal. Só que você não pode. Quando a partir do momento que você pega a missão com o personagem, você não pode trocar pra outro. Entendi. Foda. E, Cardoso, eu ia perguntar o que tem de bom no jogo, mas acho que você meio que já falou, né? Que são as sequências que envolvem os personagens, né? É mais a história mesmo. Eu acho que a história é o ponto mais legal do jogo. Eu queria perguntar uma coisa bem específica
música que é sobre jogos que tem esse modelo, né, de Game as a Service, que é a tal da progressão predatória, assim. Em algum determinado momento o jogo oferece coisas que você precisa comprar. Tipo assim, você pode comprar isso daqui, ou você pode ficar a sua vida inteira matando inimigos iguais pra sempre até conseguir passar desse pedaço, tipo... Não, ele não tem. Mas tem uma coisa importante sobre o Game as a Service, sobre o modelo que ele é, né? É que assim, até o momento que você... É um pouco de spoiler, então se você tá sensível de spoiler, se você não quer saber de spoiler do jogo, então pula essa parte, bota um aviso aí, Zabuzeta. Ó, spoiler! Pule 1 minuto e 6 segundos. Mas a partir do momento que você mata a Liga da Justiça, abre a possibilidade de você ir contra o Brainiac, né? E aí, a partir do momento que você mata o Brainiac, que é péssimo. Nossa, essa luta contra o Brainiac é horrorosa. Eu fiquei com raiva, fiquei com muita raiva. Nesse momento eu fiquei com muita raiva. Porque o jogo constrói essa ideia, tipo assim, pô, tu vai lá matar o Brainiac, hein? Uma hora vai chegar lá. E aí, quando você vai matar o Brainiac, ele vira um clone de alguém da Liga da Justiça que você já matou. Tipo, ele não tem uma parada única dele. E aí repete uma outra luta que já foi, no caso. Exato. Aí tu ficou, porra, caralho, o maluco era o chefão. Enfim, a partir do momento que você mata o Brainiac, e aí sobe os letters do jogo e tal, não sei o que, ele abre o lado mais Game as a Service, repetição e etc do jogo, que é você matar o Brainiac várias vezes, como se ele fosse uma raid, tá ligado? Entendi. A ideia é que você junte seus amigos e vai matar o Brainiac nas suas 13 versões. Eu ainda não entendi se toda temporada vão ser só 13 versões e tal, mas a ideia toda do jogo é que, tipo, nesse multiverso da DC existem 13 versões do Brainiac, e pra salvar todos os multiversos e coisas, você precisa matar essas 13 versões do Brainiac. Caralho, maneiro. Que é meio que justificar a repetição de algum jeito que, sei lá, se encaixe na história minimamente. Então eu acho que essa galera vai ganhar dinheiro com a coisa dos passes de temporada e com os personagens icônicos que eles vão colocar com o tempo. Eles já anunciaram que vão colocar o Joker no jogo, o Coringa, o palhaço, e aí que você vai poder jogar com ele e tal, nananana. E eu acho que vai ser essa grande parte. Depois que você termina a história do jogo, você consegue ter acesso a essa parte mais focada em jogo como serviço. E aí eu acho que eles vão ganhar dinheiro com isso, assim, boneco, skin, passe de temporada, essas coisas, tá ligado? Mas eles também precisam acrescentar novas missões, novos inimigos, novas coisas, né? Porque senão você comprar um personagem novo pra jogar a mesma história, você comprar um personagem novo pra fazer as mesmas missões, sabe? Eu acho que vai ser. Nossa, aí é ruim demais, cara. Bom, vamos ver, né? O que vai acontecer com o Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça. Mas, Cardoso, eu quero saber qual é o seu veredito, sua palavra final sobre um jogo do Esquadrão Suicida. Cara, eu fiquei muito decepcionado com muitas coisas. Eu achei um desperdício de um estúdio tão incrível esse jogo ser do modelo como ele é, mas ele não é de todo ruim, ele não é tipo, nossa, execrável, não encostem nesse jogo e tal. Cara, se você é muito fã dos personagens do Esquadrão Suicida, da Liga da Justiça e tal, eu acho que ele é um jogo que vai valer a pena pela história, e aí você, tipo, descarta essa parte Game as a Service. Lógico, não é possível descartar completamente, porque algumas coisas você vai ter que fazer, mas dá pra você jogar sozinho, você consegue jogar sozinho, e ele é bem curto, isso é importante falar. Eu zerei ele com 15, 20 horas. Eu achei ele curto, né? Até pelo preço do jogo. O jogo tá bem caro. E assim, ele não é um Batman Arkham. Não vão com essa expectativa. Vão com a expectativa que ele é um jogo com uma história legal, com personagens divertidos, mas que tem um foco grande em ser um jogo de serviço, repetição, passe de temporada e etc, etc. Tem gente que vai adorar isso, mano. Tem gente que vai achar isso muito bom porque gosta de, sei lá, de jogo como serviço, gosta de Fortnite, gosta de não sei o quê. Mas eu não consigo nem ver um futuro próspero pra esse jogo. Porque um jogo como serviço, ele depende de usuários, depende de gente jogando, depende de gente comprando os pacotes, comprando as coisas. Eu não consigo nem vislumbrar esse futuro pro jogo. Então, tipo, de uma maneira bem prática, assim, eu não sei se ele vale a pena o investimento, porque ele custa R$350. Então, sei lá, no dia que ele custar 100, 150, aí eu acho que vale a pena comprar, pela história. Mas como a parte de serviço, eu acho lastimável. É isso então. Tá aí Esquadrão da Suicida. Esquadrão da... Caralho, toda hora eu tô errando o nome, mano. Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça. Pô, Cardoso, eu fico triste porque você tava muito animado pra jogar o jogo. Parece que no fim das contas você se decepcionou mais do que se divertiu, né? Cara, se eu te falar que eu não me diverti, é mentira. Eu me diverti com muitas coisas. Mas quando eu olho pra trás, é tipo assim, foda-se, tá ligado? Uhum. Preferi não ter jogado. Preferi que a Rockstar tivesse ficado mais 10 anos sem fazer nada pra poder fazer um jogo bom. Preferia ter jogado Animal Crossing. Não, aí você já tá exagerando. Então tá, então vamos falar agora do próximo jogo, né, Cardoso? Porque esse programa
programa, ele ia ter só 2 jogos. A gente ia falar só do Prince of Persia e do Esquadrão Suicida. E aí eu implorei pro Cardoso assim, poxa, Cardoso, vamos falar sobre mais um jogo? Vamos falar sobre um jogo da Nintendo? A gente não tá falando de nada da Nintendo nesse programa. Ai, meu Deus do céu. Aí depois você reclama, hein? Depois os comentários vêm rasgando, aí você reclama. Eu não reclamo não, cara. Eu não reclamo não. A galera vem xingar, vem reclamar, vem não sei o que. Eu dou risada, cara. Eu não tô nem aí, cara. Pode xingar aí. Pra começar que a gente não bota os comentários no ar, entendeu? Então, você já começa por aí, entendeu? Agora, se você for me xingar lá no Twitter, você pode me xingar lá. Eu vou te bloquear também, entendeu? Então, assim, é isso. A gente tá na internet pra isso mesmo. É pra bloquear. É pra bloquear. Pior que o Dan, como o único nintendista que restou, né? Eu sou um crítico muito imparcial, né? Muito objetivo. Eu fico preocupado, mas o Dan banca mesmo, né? Ele vai pra cima e tal. Eu acho legal. Eu fico me sentindo muito solitário aqui como única pessoa que aprecia a Nintendo, né? Verdade. Como empresa de videogames. Mas Dan, fala comigo. Do que se trata Mario RPG? Cara, Mario RPG, especificamente o remake, né? Que saiu aí na reta final do ano turbulento, o ano lotado de grandes jogos e alguns jogos não tão grandes assim. Ele saiu nesse final de ano aí e eu acho que ele pode ter passado até um pouco abaixo do radar de muitas pessoas que estavam ali entretidas no seu Baldur's Gate, Alan Wake, Zelda e Final Fantasy e muitos outros jogos. E o que eu acho uma pena que ele tenha passado por debaixo desse radar, se isso aconteceu com você que tá ouvindo aí. Porque ele é um remake do Super Mario RPG lá do Super Nintendo, jogo de 1996. E algumas pessoas se perguntaram, né? Poxa, ele é um remake? Ou ele é só um remaster? Ele é só um jogo com um tapinha no visual, um ban de loja? Não, ele é mais do que um ban de loja. Ele é realmente um jogo refeito que respeita, sim, muito o legado do clássico. Ele mantém a história um pra um ali, os inimigos, os vilões, né? As batalhas contra chefe e tudo mais, mas ele implementa melhorias, ele expande algumas coisas assim, mas de forma discreta. E, cara, esse é um jogo que eu sei que meu amigo Marcelo Vinícius adora, o clássico. Não sei se você teve a oportunidade de jogar o remake até esse momento. Eu joguei o começo. Cara, o clássico, né, o jogo do Super Nintendo, ele é um jogo lendário, assim. Ele é um jogo que... ele é uma instituição quando você fala de RPG em videogame, quando você fala principalmente de RPG japonês. Eu acho que ele representa um marco na indústria e ele ajudou muito a pavimentar um caminho ali de RPGs japoneses no ocidente, graças à junção de 2 franquias muito poderosas, né? Ô Dan, falando de uma pessoa que nunca jogou o original, mas eu não sabia que ele tinha essa influência toda. Você pode me explicar por que ele é essa referência toda? Cara, então, acho que assim, a gente voltando no tempo, né? A gente voltando lá em 1996, assim, acho que até o Marcelo pode me ajudar muito nisso. O Marcelo é um cara que é bem adepto desses jogos, né? E dessa época também. O Mario, ele era aquele personagem que a gente conhece, né? O encanador dos jogos de plataforma, side-scrolling, né? E a gente tinha o Mario como esse expoente, que já era um personagem muito conhecido no globo. E a gente tinha o Final Fantasy, que era provavelmente, junto com Dragon Quest ali, e 96 é o ano de Pokémon, né? A principal franquia de RPGs, assim, japoneses. E essa junção das duas marcas, do Mario com a Square, e principalmente da Nintendo, dando essa autonomia pra Square trabalhar com o personagem ali, pegar o personagem da Nintendo e colocar no seu próprio colo pra poder desenvolver o jogo, foi um movimento, economicamente falando, muito interessante, e acho que acabou alcançando um patamar que acho que nem eles esperavam que isso fosse acontecer, sabe? Não, tem várias entrevistas com a equipe falando justamente isso, que ninguém imaginava que ia tomar o tamanho que tomou. E nem que ia ser tão influente, né? Nesse remake eles resgataram também, né? Foram atrás de algumas pessoas. Acho que a pessoa que mais falou foi a compositora, que eu esqueci o nome dela agora. É a Yoko Shimomura? Isso. Buscaram depoimentos dela sobre a época do desenvolvimento do jogo, né? Agora pro remake, ela trabalhou nos rearranjos e tal. E a sensação da equipe é que era um projeto que ia marcar o fim de era do Super Nintendo, mas como já tava nessa transição, né? Quando ele saiu em 96, o PlayStation e o Saturn já estavam no mercado. O Nintendo 64 tava a detalhes de chegar, então tinha tudo pra ser um jogo que ficaria ali meio que, tá, tem esse daqui, uma sobrevida pro Super NES, mas o foco já tá em outros consoles. E ele, visualmente falando, era muito impressionante, mas ele fez uma coisa, tipo, respondendo o que o Cardoso perguntou, qual era o cenário? A Squaresoft era a Squaresoft e a Enix, né? A Enix com Dragon Quest e a Squaresoft com Final Fantasy dominavam o mercado japonês, só que nenhuma das duas tinha muito sucesso
sucesso global. Final Fantasy VI, por exemplo, saiu como 3. Vários Final Fantasies quer foram lançados junto com, nessa época. O RPG, o JRPG medieval de turno, etc., ele não emplacava nos Estados Unidos e na Europa. Ele tinha ali o seu nicho, mas ele não era o estrondo que ele era na Ásia. Rolou essa ideia dessa fusão, né, da Squaresoft em parceria com a Nintendo, pegar um personagem Mario, que esse sim era um fenômeno global, e falar, vamos fazer um RPG de turno com isso, como seria o Mario nesse gênero. A princípio ele seria pixel art, e depois eles começaram a brincar com a ideia de plataforma, de incluir elementos de plataforma na movimentação, e ele ficou com pré-render, com visual isométrico, que isso era bem raro no Super Nintendo, né, depois no Play 1 ficou mais difundido, no PC já usavam bastante também. Os sprites são pré-renderizados, né, dos personagens ali. Até nessas entrevistas falam que eles se inspiraram muito em Donkey Kong Country também, de falar, pô, dá pra fazer isso no Super NES, por que a gente não faz isso, né? E acho que vai casar mais com a estética, porque já tinha arte conceitual do Mario 64, o Mario já tava nesse salto pro 3D, né? Eu lembro que na época minha cabeça explodiu. Primeira vez que eu aluguei essa fita de, meu Deus, o que meu Super Nintendo tá fazendo? E ele juntou ritmo com combate de turno. Esse lance de você apertar o botão no tempo certo pra dar dano, pra defender. Ele dinamizou o que era só escolher o golpe e tudo mais. E no fim, é meio bizarro falar isso, mas é verdade. Acho que dá a noção da importância desse jogo. O Mario RPG foi um ensaio pro Final Fantasy VII, em vários sentidos. Principalmente economicamente falando, em termos de estratégia, né, e de abertura de portas, assim. É como se fosse... abrimos os portos pra poder os RPGs embarcarem aqui. Cortou a fita, né, pra poder dar a largada. Meio que isso. E essa parte que o Marcelo comentou sobre a coisa rítmica, talvez por você não ter jogado ou não ter muita familiaridade com o jogo, você não tenha absorvido tanto, mas ele faz com que, assim, toda vez que você vai atacar com um personagem, num RPG como Pokémon, por exemplo, você só dava o comando, né? Pokémon Red lá. E tu ficava apertando B ou A, né? E é muito importante isso. Então, isso daí era uma sensação da sua alma. Você queria apertar... Isso era de verdade, amigo. Nada tira da minha cabeça de que apertar o B fazia toda a diferença. Isso é Mario RPG. Você perguntou a influência de Mario RPG, você só pensa isso porque Mario RPG existe. O Mario RPG, ele pega esse sentimento de, tipo, que você tá ali esperando o ataque se resolver, né? E aí, se você tá nervoso, você fica apertando o botão pra andar logo, pra ver se você matou o inimigo. E ele transforma isso em ideia. Ele transforma isso em mecânica. Legal. Então, tipo, quando o Mario vai pegar o martelo, que é uma das armas tradicionais que ele usa, que é tipo um martelão de madeira, assim, e ele vai bater esse martelão no inimigo, se você apertar o A na hora certa, o seu ataque vai ser mais efetivo. Você pode dar um ataque crítico, você pode tirar mais dano. Cada habilidade, cada arma, e aí entra a coisa que pra mim é a mais fantástica do que o jogo faz, é que cada habilidade de cada personagem tem um timing diferente pra você apertar o botão. Legal. E isso, inclusive no remake, ficou ainda mais apurado, assim. E é incrível que no mesmo ano que sai o remake do Mario RPG, a gente teve um jogo que bebe completamente da sua fórmula pra fazer o que ele faz, que é o Sea of Stars, que é um jogo que tem a vibe, tem o clima todo retrô, mas é um jogo moderno. É um jogo com uma roupagem retrô, mas ele é um jogo moderno. E ele não tem essa nuance, por exemplo, sabe? De tipo, você trocou o equipamento do seu personagem, agora o timing é diferente. Agora o seu personagem bate diferente, ele se movimenta diferente na hora de atacar. E no Mario você faz isso. O Bowser, por exemplo, o ataque dele, ele pega o Mario e joga o Mario no inimigo, sabe? Porque o Bowser é um personagem aliado nesse jogo. É mesmo? É. Quem é o vilão do jogo? Cara, o vilão do jogo, ele é um personagem que foi criado pela Square. Como é que é o nome dele, meu Deus? Smith, exatamente. Ele é tipo uma espada gigante. E aí acho que vale a gente contar um pouco a história, né? Porque acho que a gente pulou esse pedaço. Não, eu posso perguntar só uma coisa antes de você falar da história? Tá. Por que nunca teve uma continuação? Ou nunca teve um outro jogo? Aí entra um outro capítulo da história aí, né? Dos anos 90. Eu vou resumir super, mas a Nintendo e a Squaresoft estavam unha e carne quando saiu esse jogo. O jogo vendeu muito bem. O jogo tem personagens tipo o Mellow e o Geno, que são queridos até hoje, né? Todo mundo pega o Geno no Smash. Em seguida, não, foi antes, mas a Nintendo tinha um projeto de videogame CD com a Sony chamado PlayStation, e todo mundo sabe pra onde isso foi, né? Romperam a parceria, a Nintendo lançou um console com cartucho, que é a Nintendo 64, e a Sony tocou o PlayStation sozinho usando a mídia de CD. E até nessa experiência com pré-render, pra você ver como o Mario RPG é um ponto determinante dessa história, a Squaresoft começou a trabalhar com pré-render e queria mais armazenamento de arquivo para fazer animação em CG, para fazer cenários mais complexos e tal. E aí eles romperam com a Nintendo, porque você pagava
royalties, né, pra usar o cartucho. A mídia da Nintendo, você pagava os direitos dela. Então, financeiramente falando, em espaço de armazenamento, eles trabalharem só com a Sony dali em diante era muito mais negócio. Então a Nintendo não lançou sequências porque tinha personagens que eram propriedade intelectual da Square, o Smith, o Geno, o Mellow, etc. E o jogo foi feito pela Square, né? Exato. O jogo, ele não apenas mecanicamente ele tem a mão da Square, como a vibe, o clima, os diálogos, a forma como o Mario se comporta nesse jogo, como o Toad se comporta nesse jogo. Sei lá, por exemplo, tem uma sequência em um dos mundos do jogo, que é o mundo do casamento lá, é Mary Moore. Cara, isso é maravilhoso. É um mundo que ele gira em torno de uma igreja onde as pessoas se casam. E aí tá acontecendo um casamento ali, e aí tem um NPC, que são uns Toads, assim, daquela região, que eles querem acabar com o casamento logo, pra poder acabar aquilo ali, pra eles poderem se casar. Então, tipo, eles estão esperando pra casar, e aí eles querem ajudar o Mario a interromper o casamento lá, que é uma situação que tá acontecendo, pra eles poderem se casar logo, tá ligado? Tipo assim, é um lugar onde as pessoas vão pra se casar e elas esperam os outros casamentos acabarem pra elas poderem fazer o delas. Então, é muito fora do que a Nintendo faria com o personagem hoje. Muito! Muito, muito assim. Na época, então... E o senso de humor do jogo, a escrita, assim. E aí a Square rompeu com a Nintendo por vários anos, né? E aí o que a Nintendo fez? A Square não podia continuar com a série, porque é Mario. E a Nintendo pegou a ideia do ritmo e a ideia do combate de turno e fez Paper Mario. Depois, algumas pessoas que trabalharam no Mario RPG saíram da Square e montaram outro estúdio chamado Alpha Dream. E esse virou o Mario e Luigi de Game Boy Advance. Exato. Caralho, que doideira. Que é fantástico. É, mas o Mario RPG, ele é um milagre daquele momento específico daquela fusão. A parceria acabou, não tinha como ter sequência. E o que vocês atribuem o fato da Nintendo querer refazer esse jogo agora? Assim, só uma curiosidade sobre esse Mario do Advance, né, que é o Superstar Saga, eu acho que é isso que você tá falando, né? Isso. O Superstar Saga tem a Yoko Shimomura, que é uma compositora clássica da Square, até hoje trabalha com a Square, né, fez a trilha do Final Fantasy XV, fez dos Kingdom Hearts, fez de vários jogos. Fez do melhor Final Fantasy, então. Cruz credo. Maravilhoso. Mas, assim, o que aconteceu? Graças a esse rompimento que o Marcelos contou, essa briga aí, né, essa rixa que se criou entre a Square e a Nintendo, a Square, ela acabou se tornando uma grande aliada da Sony. E isso se reflete até pouco tempo, até o ano passado, se você parar pra perceber, com o Final Fantasy XVI saindo como exclusivo temporário do PlayStation, o próprio Final Fantasy VII Rebirth, assim como o remake saindo antes no PlayStation, e o remake do Final Fantasy VII, ele nem está no Xbox ainda, a parte 1. Ele tá no PC, mas não tá no Xbox. Até porque Xbox, aparentemente, vai de Xbox, né? Vamos ver, né? Mas, pra vocês terem uma ideia, assim, tipo, vocês estão ouvindo aí que não sabem disso, o Final Fantasy VII, o clássico, ele só foi sair num videogame da Nintendo no Nintendo Switch. Olha aí. Lançaram a mídia física dele lá, então, né? A Square Enix só voltou a falar com a Nintendo agora. Cara, eu acho que pra série Final Fantasy propriamente dita, a Nintendo ficou recebendo spin-off. Eu lembro quando o Final Fantasy voltou pra Nintendo, que foi aquele Crystal Chronicles do GameCube, e é totalmente fora até da estética ou da proposta da série principal, assim. Aí tiveram outros jogos da Square depois, acho que no Wii, se eu não me engano. Talvez eu esteja falando bobagem, mas eu acho que tem. Mas, de qualquer jeito, o Final Fantasy, a linha principal Final Fantasy, não saía mais nos videogames da Nintendo. E ainda não sai, se você parar pra ver. Mas o Final Fantasy VII, ele foi emblemático, né? Porque ele não saiu no Nintendo 64. Ele saiu apenas no PlayStation. E até aquele momento, todos os Final Fantasy principais estavam nos videogames da Nintendo. Do 1 ao 6, estavam nos videogames da Nintendo. Caraca, deve ter sido um baque, ele foi, junto com o Mario RPG, foram os jogos que popularizaram o gênero no ocidente, né? Exatamente. Eu acho que o Mario RPG, ele dá assistência e o Final Fantasy faz o gol. Exatamente. É como se fosse isso, assim. E as pessoas, elas acreditam muito o Final Fantasy VII porque ele é provavelmente o Final Fantasy mais querido, mais popular, mais lembrado pelas pessoas, então é fácil você colocar esse crédito de que, foi o Final Fantasy VII que popularizou o RPG japonês no ocidente. Mas não foi exatamente apenas ele, né? Eu tenho a minha experiência da época de alugar fita, assim. O jogo que me fez entender e tomar gosto por combate de turno, por essa coisa de grindar personagem, trocar equipamento, etc., foi o Mario RPG, e no Brasil isso é muito forte, porque ele é mais simples, né? Você não precisa de um domínio tão grande do inglês, que a revista tá mostrando, mas ele é visualmente muito didático. Do que é o equipamento, do que ele faz, de qual é a diferença, de onde vai magia, do que são os pontos. Então, era muito
mais fácil você entender o gênero jogando Mario RPG do que Final Fantasy VI. E aí, depois do Mario RPG, quando você vai jogar Final Fantasy VI, você aluga a fita, você fala, tá. E acho que isso rolou não só no Brasil, acho que isso rolou no Ocidente no geral. Pra mim, eu não tive o Super Nintendo, né? Então eu só fui jogar o Mario RPG no emulador. E eu, curiosamente, joguei o Mario RPG depois do Chrono Trigger. E então eu meio que já entendia mais ou menos como funcionava, sabe? Apesar do Chrono Trigger também ser um jogo bem particular e tal, assim como Legend of Mana. Ele é bem mais acessível, né? Sim, do que Final Fantasy, principalmente o 4, o 5, né? São jogos muito mais, sei lá, antiquados, talvez seja a palavra. Mas acho que é isso, Cardoso. Acho que a importância, acho que pra quem tava ouvindo aí e não conhecer essa história, é uma história muito legal de você saber, você entender por que é tão importante. Você perguntou por que agora eles decidiram trazer o Mario RPG. O meu palpite... Tá vendo, cara? Eu não jogo as coisas da Nintendo não, mas sou curioso. É importante, a curiosidade é um grande instrumento, né? Eu acho que o motivo deles estarem trazendo só agora, né? Primeiro que voltou a haver essa conversa, esse diálogo com a Square. Eu acho que o momento de virada foi quando tanto o Cloud quanto o Sephiroth entraram no Smash Bros ali, né? Acho que o delírio das pessoas quando o Cloud foi anunciado como personagem do Smash Bros foi talvez um dos momentos mais emblemáticos que eu me lembro, assim, de apresentação de videogame recente, sabe? E fecharam o Ultimate com Sora, né? E fecharam com Sora, que é outro personagem da Square, né? E a galera lamenta até hoje que o Geno que é um personagem que, Cardoso, você que talvez tenha acompanhado os directs da época do Smash, deve ter visto em algum momento as pessoas pedindo esse nome. E o Geno, ele é um personagem do Mario RPG. Ele foi criado pela Square. Ele é esse personagem que é a espada? Não, ele é um boneco tipo de madeira. Ah, eu tô ligado qual que é. Tô ligado, eu vi. As pessoas amam esse personagem porque ele é um personagem do Mario RPG, que é um jogo tão marcante, né? E tal. E eu acho que os motivos são esses. Primeiro que voltou a haver esse diálogo. O Nintendo Switch permite a Nintendo muita experimentação e até trazer jogos que possam significar um certo risco pra eles de investimento. Trouxeram agora o Another Code, por exemplo, que eu citei ele no Up Indica, que é um jogo super de nicho, é um jogo cult, assim, sabe? Da Nintendo do passado. E eles trouxeram de volta, sabe? É porque até quando vende pouco pro Nintendo Switch, que tem uma base instalada tão grande, é muita coisa, né? Sim, exatamente. O Switch, ele é o videogame ideal pra Nintendo trazer esses jogos, assim, que às vezes muita gente pede, às vezes nem tanta gente tá pedindo assim, às vezes as pessoas nem lembram, sabe? E às vezes são jogos que há muito tempo são pedidos para serem relançados ou receberem uma remasterização, um tratamento mais moderno, e a Nintendo nunca trouxe. E agora tá acontecendo com o Mario RPG. Eles vão trazer o Paper Mario do GameCube, que é um dos mais queridos pelas pessoas também agora aí, com remake. O Luigi's Mansion também vai voltar agora. Então, talvez a gente tá chegando nessa reta final do Switch, a Nintendo tá começando a tirar do bolso essas ideias que eles foram empurrando com a barriga, sabe? Eu tenho essa sensação de que a Nintendo tá olhando com mais carinho porque é mais querido pela comunidade. Ela já foi muito famosa, por exemplo, por esnobar os pedidos de Modern 3 localizado. E eu acho que agora eles estão prestando mais atenção nessas demandas, em quais são os cults, digamos, que as pessoas gostariam de ver. E eu acho que isso tem a ver também com a fase final do Switch, né? Você terceirizar pra alguém remasterizar um jogo que já existe, te libera força de trabalho pra trabalhar na primeira linha de lançamentos do Switch 2. Isso aconteceu com o Metroid Prime, vai acontecer com o Thousand Year Door, que também é cult. Por que esse Paper Mario em específico encerrou um Direct no ano passado? Porque ele é o mais querido da série. E acho que a Nintendo tá prestando atenção nisso, né? Cara, eu acho isso muito engraçado, porque são jogos que eu não conhecia, talvez por ser cult, assim, né? Tipo, são jogos que eu de fato não conhecia e passei a conhecer agora, e o Nintendo Switch veio aí pra, tipo, me apresentar esses jogos que eu não tive acesso ou não conheci, né? Engraçado isso. Cara, se você tiver a oportunidade de jogar o Mario RPG antes, eu não sei se você vai ter como jogar esse Paper Mario, né? Mas acho que jogar nessa ordem é muito bom, porque você vê a ideia original e você vê o que a Nintendo, depois longe da Square, fez com essa ideia. Vai pra coisas diferentes, mas as duas coisas diferentes são excelentes. Legal. Elas conversam em muitos aspectos, mas são diferentes, né? E agora sim, acho que a gente tem um contexto muito grande do que é o Mario RPG, da sua importância, né? Do quanto ele é forte dentro do gênero. Eu esqueci de citar o Octopath Traveler, né? Nessa retomada de relação com a Square Enix, né? Porque o primeiro Octopath Traveler saiu exclusivo no Switch e depois saiu pra outras plataformas, assim como o Live Alive. A fusão com a Enix ajudou bastante, né? Porque, por exemplo, foi um salto gigantesco eles apostarem no DS pra dar o Dragon Quest IX. Eu acho que esse estreitamento de laços, ele vem de bastante tempo. Voltando na pergunta do Cardoso do porquê agora, tinha esse meme do Geno. A Nintendo fez uma pesquisa, acho que na época do Smash de Wii U, de quais eram os personagens que as pessoas mais queriam
Geno que entrasse no jogo. E o Geno era um dos líderes. E todos os principais pedidos, que eram o quê? Ridley, Karoo, Banjo-Kazooie, todos eles entraram no Ultimate e o Geno não. Mas eu acho que esse tipo de demanda da galera deu visão pra Nintendo de, pô, vamos olhar com mais carinho pra isso. Tem um público aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que se o Mario RPG tivesse saído antes, talvez o Geno tivesse entrado no Smash. Eu acho que o próximo... Não, eu acho não. Podem me cobrar. Não tem nenhuma possibilidade do Geno não tá no Smash do Switch 2. É isso aí. vai ter Smash no Switch 2? Tem que ter. Eu acho que aquela pesquisa aí não é nenhuma coisa de, eu sou fã. Não, todo mundo daquela pesquisa entrou, só o Geno não. Eu acho que foi muito porque na época fazia mais sentido você usar essa parceria para trazer o Cloud, o Sora e o Sephiroth. Beleza, mas agora o jogo já foi relançado, então acabou, né? Sim, é verdade. Já apresentou para um novo público também, né? Agora, sobre o remake, assim, propriamente dito, cara, eu joguei ele no final do ano e, cara, é incrível como ele continua atual, sabe? O humor dele, a forma como ele trabalha a progressão, os minigames que ele tem, que são todos muito legais. Cara, o minigame lá do Yoshi, da corrida com o Yoshi, é fantástico, assim, é um negócio perfeito. E é isso, ele tem a base do que você vê. Eu tô jogando agora o Like a Dragon, né? Infinity Wealth, assim. E é muito interessante você jogar o Mario RPG e depois jogar RPGs japoneses modernos. Principalmente esses RPGs japoneses modernos que fazem referências a clássicos, né? Que é o caso do Like a Dragon. E ele, tipo... Cara, você vê os minigames do Like a Dragon e você vê os minigames do Mario RPG, você fala, cara, foi daqui que eles tiraram isso, sabe? Foi daqui que eles se inspiraram. Foi aqui que eles olharam e falaram, tá, um RPG pode ter isso aqui entre as suas grandes aventuras, os seus grandes momentos, pode ter essa quebra de ritmo aqui. O Mario RPG, ele elabora muito isso. Não que outros RPGs não façam a mesma coisa, como minigame de pesca, como corrida, como, sei lá, qualquer outro tipo de minigame, mas o Mario RPG, ele é muito inventivo. E nesse remake, os minigames todos funcionam muito bem, todos são legais, todos estão de volta, os originais, e você tem uma gama de caminhos pra fazer quando você joga. Você pode ignorar alguns desses minigames, outros você meio que tem que fazer, como o do Yoshi, por exemplo, você tem que fazer, ou talvez não tenha, eu estou me confundindo, mas eu acho que você tem. E, cara, eu tenho que falar aqui, antes da gente acabar, antes de eu terminar de falar do jogo, eu não posso deixar de passar por isso, que é o visual, né? Porque o Marcelos, ele enalteceu aqui, com muita razão, na minha opinião, o clássico do Super Nintendo, o quanto ele era bonito, o quanto ele era diferente do que a gente via nos outros jogos do Super Nintendo na época, né? O quanto ele ousava, né? Usando a tecnologia que tinha à disposição. E acho que esse era um receio meu, assim, né? Quando o jogo foi anunciado, aquele Mario chibi meio baixinho, atarracado, né? Parecia que ele tinha tomado uma martelada, assim, ele ficou meio espremido. E algumas pessoas não gostaram muito do visual. Eu de cara achei bonito, mas no jogo, quando você tá jogando, assim, cara, o jogo é lindo, lindo. O que eles fazem com iluminação, principalmente nas áreas fechadas, cara, tem umas sequências, assim, umas cavernas que você passa quando desce umas cataratas. O Marcelo já deve se lembrar desse trecho. Lembro. Cara, quando você entra nas cavernas, eles fizeram um trabalho de iluminação com os vagalumes, com umas plantas que são, tipo, fluorescentes, assim, e tudo reluz no cenário, as sombras, a luz que reflete nos personagens. Tem Ray Tracing? Cara, não tem, mas parece que tem. Tô brincando. Se você jogar aí no YouTube, o castelo da Peach, nesse jogo, todo o chão tem reflexo dos personagens. É engraçado que não é Ray Tracing, né? Mas, assim, eles usam uma tecnologia ali pra parecer que é um reflexo mesmo, e é muito bem feito, e muito bonito. Você lembra da arte de capa do Super Nintendo? Eu lembro. Você lembra, Cardoso? Eu lembro da do Switch, eu achei muito escroto. É que nos anos 90, esses jogos tipo Donkey Kong, Mario RPG, que usavam modelo pré-renderizado, era muito comum. Eles, obviamente, tinham a arte em alta resolução, né? Que nem o console nem a TV podia rodar. Mas isso virava essas artes promocionais. E a gente via muito em revistas, né? Esse Mario, tipo 3Dzinho, né? Tipo em CG. A sensação que eu tenho é que agora você pode jogar o que antes era só arte promocional. É. E assim, eu acho que eles respeitam muito o cenário. Cara, os cenários são muito bonitos, são muito bem feitos, de verdade, assim, não tô exagerando. Se você botar pra ver as gameplays, assim, jogando no OLED, principalmente no Switch, as cores vibram, elas parece que a tela tá cuspindo na sua cara, sabe, as cores. E eles adicionaram uma coisa diferente, né, que não tinha no clássico, até por questões de limitações, que são as cutscenes, que ajudam a contar a história. E aí são várias cutscenes animadas ali. Cara, o momento que o Mallow é apresentado, por exemplo, é incrível, a animação. E, cara, quando acaba a batalha e vem aquela tela de vitória, onde você ganha experiência, os personagens, eles aparecem tipo num teatro dançando, sabe? E é muito engraçado e meio cringe, mas ao mesmo tempo bonitinho, sabe? O Mario tem muita coisa do teatro, né? Engraçado isso. Tem, né? Acho que desde o Mario 3, né?
Desde o Mario 3. Aí agora vai ter esse jogo da Peach, que é num teatro também. É, mais puro teatro, né? E, cara, as animações são impecáveis, assim, tá tudo muito bem feito. Os combates, eles continuam iguais e eles trazem essa variação que eu comentei, né, das armas. Então você não cai naquela repetição de tipo, pô, agora eu manjei como é que eu uso o pulo do Mario na batalha. Porque o Mario, ele tem o pulo e ele tem a marretada, por exemplo. Mas ele também tem as magias, e as magias também são com essa coisa do timing de você apertar o botão, né, no ritmo certo. Então, quando o Mario usa, por exemplo, a magia que é soltar a bola de fogo, que seria a florzinha, né, o power-up da florzinha, você tem que apertar o botão nos momentos certos pra poder causar mais dano na última bola que você joga. Ou o pulo do Mario, né, você tem que apertar o momento certo na hora que ele pula na cabeça do inimigo pra o dano ser maior. A magia que o Melo usa pra curar, se você apertar no momento certo, você cura o HP inteiro da sua party. Ou se você apertar errado, você só cura parcialmente. Maluco, lembrei de uma coisa. Tem um desafio nesse jogo que parou minha vida, eu e meu irmão, quando eu era moleque, que é o de dar 100 pulos seguidos. Você chegou a ver isso aí, Dan? Sim, e tem isso nesse jogo também, no remake. É foda. A gente conseguiu uma vez só e foi comemoração de final de Libertadores. Se eu não me engano, você ganha um item quando você faz isso. Naquela cidade... É uma cidade mais pro fim do jogo, né? Que acontece isso. Que inclusive é uma cidade que tem uma porta trancada, que eu não vou dar spoiler do que tem nessa porta, mas quem jogou o clássico sabe o que é que tem nessa porta e tá nesse jogo. E é incrível. É incrível. Então você que tá jogando aí, ou você que tá pensando em jogar, anota essa dica da porta trancada da cidade dos 100 pulos e faça o que tem que fazer pra abrir essa porta, porque é incrível. Cara, seria maravilhoso se existisse uma cidade chamada Cidade do Sem Pulo. É mesmo, maravilhoso. Cara, eu acho que é isso, assim, cara. Acho que a gente falou bastante sobre o jogo. Eu acho que... Pô, eu fiquei feliz, Dan. Eu fiquei feliz que você gostou do jogo. Eu fiquei feliz que o jogo é o que você esperava. Cara, eu amei o jogo e eu acho muito curioso, mais uma vez aqui, que num ano cheio de grandes RPGs que a gente teve, pô, Final Fantasy, Baldur's Gate, Starfield, o próprio Sea of Stars, que foi super bem recebido, concorreu aí em várias categorias de premiações e tudo mais. Eu acho que muito, muito curioso que no ano com tantos jogos assim, a gente veja um jogo que é um remake de um jogo clássico, que ele funciona praticamente num esquema de 1 para 1. Ele não inventa roda, ele não reinventa a roda, ele simplesmente se limita a respeitar o legado do clássico e dar uma roupagem moderna pra poder apresentar ele pra um novo público, assim. E mesmo jogando safe, mesmo sendo bem econômico nas suas inovações, ele consegue se destacar e, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2023. Ah, Dan, não, aí tu vai segurar a tua lista pra quando a gente for fazer o melhor de 2023. Já fica um spoiler aí, que esse jogo tá na minha lista pessoal, não sei se ele vai estar na do Up, mas na minha pessoal, certamente... Acima de Starfield? Pô, tranquilamente acima de Starfield. Na minha lista pessoal, tá? Assim, na minha lista pessoal, tranquilamente acima de Starfield. Starfield. Jogou Starfield. Não. Enfim, meu veredito, pô, nem precisava dar, cara. Joguem. Então não dá, Dan. Então tu não precisava dar, então tu não dá. Não dou, não, só joguem, é isso aí. Só joguem, não vou me alongar, não. Marcelo, você, não sei se você jogou o suficiente, você quer dar aí um veredito, sei lá? Pelo que eu joguei do começo e ouvindo você falar, eu acho que só o fato dele ser quase que 1 para 1 fiel ao original deixa a recomendação certeira. E eu quero fazer uma menção honrosa dentro disso, porque a gente falou muito sobre história e sobre contexto de jogos que deram passos à frente, popularizaram o gênero nos anos 90. E pra quem tem Switch e não tem dinheiro pra gastar toda essa grana no Mario RPG, mas assina o Nintendo Online, um jogo que participou muito disso com um nicho e depois explodiu foi Earthbound. Eu acho que ele faz muito parte dessa história também, tá no Nintendo Online. E ele também, em linguagem, em formato, ele transformou o RPG japonês em vários sentidos, né? No humor, principalmente, né? Exatamente. Eu acho que essa tríade Mario RPG, Chrono Trigger e Earthbound são as 3 divindades fundadoras de um novo estágio de RPG, para além do guerreiros medievais que juntam cristais do destino contra, sabe? Coisa assim. É verdade, é verdade. É porque a gente tem aí o Dragon Quest, vai ser sempre um pilar, Final Fantasy também, mas esses jogos fazem diferente, né? Eles dançam outra música. Mas é isso. Acho que esse foi o Mario RPG. Poxa, esse programa ficou muito legal, cara. A gente falou de 3 jogos bem diferentes, né? Bem diferentes aqui. Tu ficou feliz? Fiquei. Você gostou do programa, Cardoso? Tá feliz? Gostei. Tá satisfeito? Tô. Pô, tá parecendo Ele tá dormindo satisfeito pra caralho. Pô, eu falei pra vocês que 10 horas da noite é foda, são quase meia-noite, eu tô muito cansado, mano, fala sério. É verdade, esse programa aqui ficou grande, coitado do Zabuzeta. A gente te ama, Zabuzeta, você é maravilhoso. A gente vai fazer o Open Dica ou vamos ficar por aqui? Não, acho que a gente tem que ficar por aqui, senão a gente não tem dinheiro pra pagar os Zabuzeta. O Open Dica é Earthbound, é isso. Tá bom, joguem Earthbound. E sejam gentis nos comentários. Essa é a nossa indicação de hoje. Não, quem não for gentil eu vou bloquear, tô nem aí. Agora é sim. É isso aí. Então, gente, vamos pegar
esperar aí resoluções de Xbox. Se já aconteceu alguma coisa no momento que você tá ouvindo esse episódio aqui, cara, curta seu carnaval, sofra pelo Xbox depois, ou fique feliz pelo Xbox depois. Você que sabe. Qualquer coisa a gente volta pra falar sobre isso também. Mas de qualquer jeito, semana que vem, 10 horas da manhã, a gente tá de volta aqui toda quarta-feira, 10 da manhã, com um episódio novo. Se você quer mais episódios, se você quer mais conteúdo, o link pro nosso plano de assinatura, né? O nosso Catarse tá aqui na nossa descrição. A partir de R$5 você assina. A partir de R$5 já tem programa que só quem assina tem. Ufa! E é isso. Tô morrendo de fome. Vou nessa, vou jantar meia-noite. Meu Deus do céu, jantar meia-noite. Caraca. O terror dos nutricionistas. Beijo, gente. Forte abraço. Nós. Por favor, risque suas bandanas, seus Xboxers.